Oi, eu sou a Jess e você tá vendo o JujubaCast na sala aqui de casa. A gente tava gravando esses episódios em vídeo no MesaCast, né? A gente fez lá nos estúdios da Rede Geek. E eu pensei que a coisa legal do JujubaCast é quando a gente esquece que a gente tá gravando. Então eu tive a ideia de, dessa vez, a gente gravar uma série de episódios em vídeo aqui na sala e sem muita preparação, sem muito... sabe? Como se a gente estivesse em casa mesmo. Essa é a ideia. E tá dando certo, porque o nosso primeiro convidado é o Gaveta, que, como vocês podem ver, ele não tá aqui. Ele tá chegando, porque ele perdeu o voo, né? O Gaveta mora no Rio, tá vindo para São Paulo, especialmente para gravar com a gente. E ele perdeu um voo. Eu vou deixar ele mesmo contar sobre isso. E aí eu pensei o seguinte, como eu tenho que falar essas coisas todas, ele compartilhou comigo a localização dele aqui. E aí, como eu tenho que falar essas coisas todas, eu vou falando, a gente vai começando, em algum momento ele vai chegar e aí ele mesmo vai contar essa história. Então, enquanto ele não chega, se você está ouvindo a gente, assina o nosso canal do JujubaCast no YouTube, além dos programas, dos episódios em vídeo que você pode ver lá. Os episódios que não são em vídeo também estão lá, e a gente tem um monte de coisas, tem shorts, tem um monte de cenas de bastidores, tem live toda terça-feira que eu tô fazendo lá também, toda terça-feira às 8 horas. Assina o nosso canal do JujubaCast, dá like, ativa o sininho, essas coisas que youtubers falam. E o que mais? A gente tá aberto para negócios. Comercial @parasol.company. Patrocine o JujubaCast, podia ter o seu nome nessa almofada, ou no meu notebook. E se você quiser patrocinar o JujubaCast, ou o Discoteca Básica, ou o Vortex, o podcast da Kat, que estreou no dia 30 de agosto, você pode, é só mandar um e-mail pra gente, em comercial@parasol.company. Maurício, você vai colocar embaixo aqui assim? Coloca o company grandão assim, porque a gente não percebeu que ia aparecer .com, quando a gente escolheu o domínio .company, que era o único que tinha disponível. Então, parasol.company, se você escrever .com, vai para, sei lá, uma empresa de guarda-chuva, não sei. O grupo secreto está de volta. Você vai em jujubacast.com/grupo e você pode ter episódios exclusivos que a gente faz só para quem assina, e onde a gente não tem muita amarra, assim, porque a gente sabe que a gente está falando só para os amigos, então a gente fala umas coisas que a gente não falaria aqui. Tem os episódios proibidões, tem o nosso grupo do Telegram que você vai ter acesso, onde a gente conversa de verdade e discute e comenta os episódios. É muito legal. Então, assina o grupo secreto, jujubacast.com/grupo. Esse é .com, né? Agora, será que eu mudo tudo para .company? Não sei. Esse é .com. jujubacast.com/grupo. Então, eu vou falar do meu convidado, Anderson Gaveta. Ele é um dos mais conhecidos. Ele mandou um monte de coisa. Nossa, tem uma lista enorme das coisas que o Gaveta não quer falar. Meu Deus. Até isso. Okay. Gaveta, como vocês sabem, ele é um dos mais conhecidos editores de vídeo da YouTube Esfera. Existe essa palavra? Videosfera? Como é que a gente fala? Ninguém? Tá um barulho aqui. Agora que os microfones estão ligados, tá um silêncio. Só eu falo, fica todo mundo olhando pra mim assim. Ok. Então, o Gaveta é um dos editores mais conhecidos. Eu gosto de apresentar o Gaveta como um comediante. Porque ele, na verdade, é um comediante com superpoderes de edição de vídeo. E não ao contrário. A maior característica dele... Eu vou falar isso pra ele quando ele estiver aqui. E... Então é isso. A gente vai ficar agora aqui esperando o Gaveta. Alguém quer sentar aqui, participar, conversar? Não? Ninguém? Ninguém. Ok, a gente fica aqui. Tem edição, vai ser tudo cortado depois. Acelera. Uhum.
Será que pegou o som do interfone tocando? Pegou? Não, não abre não, deixa ele bater. Tudo bem. Tem um olho mágico? Ah, se a gente podia ficar... Demorou tanto assim pra vocês subirem? Ele tá aí, você ouviu ele? Só tem 2 apartamentos. Aham. Vamos pôr um papel ali fora escrito 22. Aham. Gaveta! Entra! Eu tô aqui assim, onde é? Meu Deus do céu. Não tem número. Não sou eu que sou TDAH, você tem porta que não tem número. Pelo amor de Deus. Fala, seu Gaveta. Tudo bom? E aí? Beleza? Bom? Tranquilo, e você? Tudo lindo. Posso ir lá pelar? Já vai. Então, dá licença, vou pegar sua mochila aqui. Você tem tempo aí, eu sou uma pessoa muito pontual. Você quer passar? Tá, vai. Eu sou muito ruim nisso aqui. Beleza, segura esse. Uma vez eu fiz isso e não. Eu gravava assim, não dava certo. Assim como? Com o microfone aqui. Ah, Ficava um pintinho de cachorro aqui assim, né? Assim, tipo, sabe? Eu sou muito ruim nisso. Beleza. Yeah! passa por aqui assim, ó. Brasil. Eita, por onde? Por aqui assim. Olá, lá, assim. gente, prazer. Tudo bom? Prazer, cameraman. Você vai se editar, se fode aí. Eu também. A gente não se vê já de outras vidas. Que a gente não se vê há muito É. tempo. Muito tempo. Muito tempo. Olá, olá. Prazer. Eu já vou Senta aí. sentando já? Tá. Aham, tá gravando. Eu Tá, comecei então. o programa antes de você chegar. Ai, meu Porque aí Deus toda a do céu. abertura que eu tinha que fazer, sabe? Eu já saí falando. Ah, tá bom. É. Ou seja, você ficou falando mal de mim antes. Não, eu falei mal dele? Falei mal dele? Eu só falei que você perdeu um voo. Foi só isso. Eu tenho uma história pra isso. mas Então, tudo eu bem. deixei você contar. Eu falei, não, ele vai contar a história. O que eu falei... É. Eu tô que de outdoor humano, tá? Desculpa aí, mas... Ah, você quer que, se você trouxesse uma pra mim, eu colocava também. Eu sou tão ruim nisso. Hum. Eu sou tão ruim nisso. Por que eu não trouxe uma? É, né? Enfim, é esse tipo de pessoa. Nem a pessoa que fez as estampas tem. Eu tô feliz que você veio. Já foi uma vitória. Porque toda vez que a gente combina também de se encontrar, nunca acontece. É. Então, eu já tava assim, tipo... Eu sou enrolado, você sabe. Eu sei. Você sabe. Mas, mas eu posso ficar assim, ó, no programa inteiro, Ótimo, tá bom. né? Assim. Tá ótimo, tá ótimo. Então, eu gosto de apresentar você, já te falei isso outras vezes, que eu gosto de apresentar você como um comediante. Eu fico sem graça com isso. Porque eu acho que... Não, porque eu acho que você... Porque você sempre fala assim, o Gaveta é o editor de vídeos, não sei o quê. Mas isso fala muito pouco sobre o que você realmente faz. Eu não vou ficar fazendo isso, já foi. Não, A piada já foi. aconteceu. Já aconteceu, já. Agora, Valeu, foi já legal. foi. Então, eu gosto de falar isso, que você é um comediante que tem superpoderes de edição de vídeo. Faz muito mais sentido. Entendi. Ou sou um editor engraçado. Não, Pra então, você não é um editor engraçado. Quer dizer, você é um editor engraçado, mas assim, o trabalho que, quando você está editando alguma coisa, vira seu, né? Tem uma linguagem. Tem linguagem. Tem uma linguagem gaveta do YouTube. Sim. Até meu jeito de falar, o jeito de expressar, não sei o quê. Tem de fazer aquela brincadeirinha que você faz assim, que você vai falar uma coisa, aí você corta e fala a coisa certa. Eu não assim. consigo não ser assim. Cara, eu fiz aula da Alura e eu tô assim, no meio da aula dos caras. Eu lembro que o Didi Braguinha viu, ele falou: Gaveta, tu não sabe como é que faz aula não, cara? Tu fica fazendo palhaçada no meio da aula. Eu falei, não consigo, cara. É assim que eu me expresso. Eu faço palhaçada no meio do curso. É meu jeito. Se eu tiver... pelo amor de Deus, que alguém nunca me coloque pra fazer
um funeral, alguma coisa assim, que vai ser um caos, né? Eu vou falar besteira, vai todo mundo olhar sério. Vai ser horrível. Você fazia isso quando Deixa eu botar meu você telefone pra vibrar antes que seja tarde. Peraí. perdeu o voo de volta. É possível. Pô, tinha muito tempo que eu não perdia voo. Sério? Eu perdi antigamente, né? Você sabe. Eu já fui te buscar no aeroporto algumas vezes. Exatamente. Eu sou muito ruim. Mas hoje eu fui sabotado pelo meu filho. Conta a história. Porque assim, quando eu vou viajar, alguma coisa assim, eu cheguei tarde. Porque eu fiquei adiantando o trabalho, porque eu sabia que eu tinha que vir para São Paulo. Cheguei em casa muito tarde, meu filho já estava dormindo. E meu filho, tem 4 anos, Bernardo, ele é uma bomba atômica com pernas. Basicamente. Nossa, você tem 4 anos. 4 anos. Meu Deus. Estamos velhos. Nossa. É isso. Foi ontem que ele nasceu. Foi ontem que ele nasceu, exatamente. Já tá entrando na faculdade, daqui a pouco me passa. Mas ele não para um segundo, é super muito ativo. Então, dormiu, é tipo, ninguém fala nada, sabe? A bomba, sabe? Desarmar a bomba. Igual aquele filme, né? Que não pode fazer barulho aqui. Tipo isso. Aí o que acontece? Como num caso desse que eu tinha que viajar de manhã, vou botar despertador pra tocar, não sei o quê. Eu não vou nem entrar no quarto. Eu falei, não vou nem entrar no quarto. Eu durmo aqui na sala mesmo. Minha esposa, Lívia, durmo aqui na sala mesmo. Vou parar aqui no sofá, boto meu celular pra tocar. Eu já fiz isso algumas vezes, assim. Quando chego tarde, eu tenho que viajar muito cedo pra não ficar aquele despertador tocando do lado dele. É tipo, como está, fica. Dormiu, você fica onde você tá e dorme. Fica ali, bota o despertador, beleza. Só que nessa que eu deitei, botei lá o despertador bonitinho. Quem acordou antes da hora? Bernardo. Só que eu não vi. Ele acordou. Então, assim, no meu ponto de vista foi... Eu tô assim, de repente, Lívia, assim... Tu não tinha voo hoje? Aí dá aquela imagem do filme, sabe? Que abre o ângulo assim, tu... Por que eu não acordei? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Não, Rabirão, peraí. A gente pode fazer a imagem. A gente faz. Como faz? Como é que faz essa imagem? Caraca, você tem que chegar... Tem zoom, tem que ter zoom a lente. Você vai compensando, assim, tipo... Você vai chegando perto e tirando zoom. Exatamente. Tá, faz aí, vamos ver. Pra manter, assim. E aí você faz a sua Não é muito cara. fácil não, cara, de fazer isso não, tá? Não, tá bom. A cara do desespero, assim, ó. Não, você tem que ir chegando. Você vai meio que compensando, sabe? Conforme você vai chegando, você vai tirando zoom ao mesmo tempo, assim. A habilidade do cameraman... Deixa eu filmar isso, peraí. A habilidade do cameraman de não pisar nas coisas. Vai. É difícil. Vai. O voo. Eu sei, é difícil. O pessoal faz isso com trilho, com coisa assim, e tem que... você botou Tá. na furada. Tá bom. Mas... Corta. A gente corta na edição de editor aí, ó. Toma aí. Eu sei que... Cadê meu celular? Aí o Bernardo veio depois assim... Papai, bota o Angry Birds pra mim, por favor, Angry Birds 2. Porque ele tá jogando... Ele foi lá, ele acordou, me viu, pegou meu celular, foi lá pra dentro e deixou lá pra... Só que ele não conseguiu jogar, porque o celular tá bloqueado. Então só ficou o celular lá. E aí ficou o celular despertando, tipo um grito profundo, sabe? E eu assim no sofá assim... Mas morreu? Sabe assim? E eu continuei dormindo. Nossa, não tocou até agora. Não tocou até agora. Quando ele tocar, eu acordo. Eu nem lembro disso. Isso foi o meu subconsciente, eu só dormi. Aí eu acordei. O meu voo era... Que horas? Era 9h40, 9h20? Acordei às 10. Quando você acordou, eu voltava aqui já. Eu já tava... Cara, que desespero. Mas consegui. Então é isso, assim. Foi uma vitória você ter vindo. Uma vitória. O meu filho é a resposta do universo pro anos de apurrinhação que eu faço com as pessoas. Eu sou uma pessoa agitada, meu filho é mais do que eu. Então o universo falou assim, É karma. É karma. Toma, Entendi. toma esse diabinho da Tasmânia aqui pra você. É isso. Você sabe que eu perdi um voo só na minha vida inteira. E eu tinha... meu escritório ficava a 10 minutos do aeroporto. Ou menos. De carro. E então, eu viajava muito, né? Uma época da minha vida. E aí, eu comecei a desenvolver um gosto pelo perigo. Um gosto pelo perigo. Porque assim, você fazia o check-in online.
eu não ia despachar a mala, então você chega e vai direto no portão, Aham. né? Você não precisa passar por nada e tal. Então eu fui criando formas de otimizar isso, sabe? Parar na porta certa do aeroporto, a gente tá de frente pra escada rolante. Aí eu tinha uma outra portinha que eu conseguia entrar na sala de embarque mais rápido. Sabe? Eu fui desenvolvendo todo um Um sistema. esquema. Quem tem TDAH, você sabe, né? Você Sim. fica otimizando as coisas. Sim. Aí eu fui desenvolvendo, assim, todo o esquema de chegar primeiro e chegar em cima da hora, Aham. direto no portão de embarque, pra eu desperdiçar o menos de tempo possível. Certo. E eu fui ficando boa nisso. Sim, eu acredito. E aí eu fui, tipo, desafiando o perigo, assim, de acontecer de eu chegar e ser a última a entrar e eu achava o máximo. Porque era um, né? Tem uma aventura, né? Tem uma descarga de dopamina, assim, depois, né? Tipo, Cansei de fazer isso. Você então. sente o Indiana Jones fechando a porta, puxando o chapéu, assim. Vá! Exato. Eu mandava esse gif. Minha esposa já tá acostumada com esse gif. Eu mandava mais um dessas. Pum. Eu puxando o chapéu. Teve uma vez que... No caso, puxando Teve uma vez que um hambúrguer. eu ia perder o voo. Aí, teve uma que foi ótima, que não era culpa minha. Eu fui assistir um jogo da NBA no Rio, que teve, não sei se você lembra, Não, mas eu já invejei. foi o primeiro jogo quando o LeBron James voltou pro Cleveland Cavaliers, Ah, depois sim. do Miami. E aí, teve um jogo, a NBA faz esses jogos pelo mundo e tal, e teve um que foi no Rio. Uhum. Foi o Cleveland contra... Não, É o LeBron. tinha o LeBron e o Kevin Love. Foi legal. Pô, E o excelente. Kyrie. Foi legal, foi foda. Foi foda. Aí, eu fui lá assistir o jogo, a convite da ESPN e tal, eu tava lá. Só que o jogo demorou pra acabar Aham. e era o último voo, porque o voo saiu do Galeão, porque é mais perto lá, né? Sim. E aí... Vulgo terra de ninguém. O Galeão é aquela gigante, você anda 900 metros pra chegar num portão. E é um lugar horrível pra você ficar quando você perdeu o voo. Sim, sim, Porque o Santos Dumont é melhor. Então. Aí eu entrei no táxi, era um táxi, e eu falei assim, quanto mais ou menos dá a corrida daqui até o Galeão? Aí ele falou assim, não lembro quanto dava, sei lá, uns 60 reais? Não Depende de onde. sei. Do Engenhão ali, não, Engenhão não. Ah, deve ser por do aí. ginásio, do ginásio onde foi as sim. Olimpíadas. Ah, então é perto da minha casa, perto de Jacarepaguá. Perto da sua casa, né? É por ali. Se for um Uber, vai dar tipo 60, 70 reais. Ok. Aí ele falou isso, vai, 70 reais. Aí eu falei assim, eu te dou mais 70 reais se a gente chegar antes da hora tal. Aí ele, ok. Aí esse cara, Nossa, você... ele foi entrando numas ruazinhas, voando por cima de lombada, entrando na contramão. Ele tava, tipo, vivendo perigosamente. Sim, sim. Aí... Você não pode falar isso daí no Rio de Janeiro. Não, ele achou legal, ele gostou, ele não Ele queria gostou do dinheiro, desafio. ele queria um desafio. Entendi. Não é pela grana, Sim, é sim. pelo desafio. Tipo, não, agora você me deu um motivo. Sim. Aí a gente chegou, não perdi. Mas teve uma vez que eu tava indo pro Curitiba Social Media Festival, uma coisa assim, Sei qual é. que todo mundo foi. Sim, ia todo mundo reunido. Foi lá em Curitiba. Não, eu fui em 2 já desse aí. Não, e era na época que o Jovem Nerd morava lá, né? Sim. E tava todo mundo indo pra lá, foi tipo a festa da internet. Curitiba Social Mix. Foi isso aí. Eu conheci metade da internet só num evento desse aí. E eu ia palestrar lá. E aí eu cheguei, fui no portão, tava lá, o voo atrasou. Aí chegou alguém da companhia e falou assim, gente, o voo atrasou, Uhum. vai ir pelo menos uma meia hora, tal. Tipo, apareceu já um novo horário, então tá atrasado, e é isso, aguardem aí. Tá bom. Aí todo mundo meio tipo, vai atrasar meia hora, todo mundo vai comer alguma coisa e tal. Eu fui Sim. também. Eu juro que eu fui até a salinha VIP que tinha ali da Amex, peguei uma coisinha pra comer e voltei. Quando eu voltei, não tinha mais voo. O voo tinha partido. Ai, que ódio. Ai, que ódio. Eu já vi isso daí acontecer. E não era só eu, tinha um monte de gente que fez a mesma coisa. Porque eles falaram assim, ó, o voo era às 8, agora vai sair 8h30. Eu voltei antes das 8h30, vai embarcar às 8h30. Voltei às 8h30. Tem que ver o horário do embarque. Não, o horário então- do embarque que pega as pessoas. Né? Aí, tipo, tava todo mundo lá assim, não, como assim, não sei o quê. Aí ela falou, não, a gente tem direito, você tem que estar aqui no horário previsto e tal. Eu falei, não, mas você falou que... mas a gente conseguiu adiantar e tal. E foi isso, e não tinha mais voo. Aí eu não fui. Eu perdi a maior festa da internet. Foi muito triste. Eu fiquei vendo só o pessoal postando um monte de coisa legal. Com a chuva na janela, né? Você só, né? Foi. Pô, eu conheci muita gente de Curitiba Social Mix, assim. E era um evento meio maluco, assim.
Tô entregando aqui mesmo, não interessa. Pode falar. Que era um evento que não pagava. Prescreveu já. Prescreveu, não pagava. Porque normalmente o evento você paga os influenciadores. Foi tipo o Curitiba Social Mix era meio que um pacto entre a galera da internet, assim. E praticamente não pagava, pagava um ou outro, mas grande parte não pagava. Mas todo mundo ia. Todo mundo ia. E meio que todo mundo fez um pacto. Não, todo mundo, nós vamos todos nesse. Porque é uma festa. Pra todo mundo passar o fim de semana no mesmo hotel, ia ser muito legal. Pois é, eu passei por isso daí também. Foi nessa daí que eu lembro que eu enchi a cara com Irmãos Piologo, terminei a noite do lado do Pirula falando de ciência, mais bêbado do que eu. É esse tipo de festa que acontece. Pois é, eu perdi. Desculpa. TDAH. Eu sei, eu te entendo. Eu tô nessa. Eu perco sempre muito voo. Agora eu perco menos. Você acha que depois que você foi diagnosticada, porque você fez tipo um coming out, né? Foi. Um coming out vídeo, né? Foi. Não, foi uma revelação. Foi. A minha vida fez sentido. Nossa, foi muito chocante. A minha vida fez sentido. Não, eu não esperava. Eu falei, o quê? O Gaveta, TDAH? Nossa. Como Quem isso imaginou? Mas eu não sabia o que era TDAH. Eu não sabia o que era TDAH. Eu sabia no máximo de dislexia. Eu lembro que volta e meia, que a gente usa esses termos de zoeira. Eu tenho TDAH, eu tenho dislexia. Mas aí uma vez, foi o Didi Braguinha falando assim, mas você sabe, será que não tem isso não? Aí cara, eu não sei nem o que é. Que aí que eu fui ver a definição, assim. O TDAH, transtorno de atenção e hiperatividade, ele tem isso, e tinha minha foto ali assim. Aí eu falei, caraca! Aí eu vi que eu tinha. Quer dizer, depois eu fui na psiquiatra, ela me passou. E aí, conforme você vai vendo, você vai revendo várias coisas da sua vida, sabe assim? A pessoa tem dificuldade com isso, com aquilo outro. Eu não sou um burro. Quer dizer, talvez eu seja, mas não tanto, sabe assim? Existe um propósito, assim, eu sou meio... Por isso que eu tô sempre no mundo da lua, por isso que eu não presto atenção, por isso que não sei o quê. E assim, isso mudou minha vida. Antigamente, quando a gente fazia evento e tal, não sei o quê, você sabe, você marcava as coisas comigo, eu distraía. Hoje em dia eu já sei as coisas que eu não sei fazer. Então eu já tenho uma pessoa para isso. A pessoa começa a falar comigo, fala com a Bia aqui, que a Bia fala para ela, não sei o quê. Ou então alguém me passa um negócio, Gaveta, faz uma edição. Hoje em dia eu já tenho essa presença de espírito para falar assim, eu não vou conseguir fazer. Eu não vou fazer. Sério? Hoje eu falo. Eu nunca Você nunca me viu fazendo isso. Não. Eu tenho 1000 frases suas que guiam a minha vida. Você fala assim, você me contando uma vez disso. Sofreu muito. Já sofreu muito da minha mão. Muito. Você me falando assim, Gaveta, um bolo de casamento lindo, não adianta ele ser maravilhoso ele vir um dia depois do dia do casamento. Eu lembro você me falando isso. Às vezes é necessário, melhor que o bolo não esteja perfeito, mas ele venha no dia do casamento. Sabe? Hoje em dia eu já estou muito diferente nisso. Assim. Eu já... Não... A galera da Gaveta Filmes sabe também, assim... Tem que fazer um vídeo assim... O Gaveta não vai fazer isso, não vou. Não bota na mão dele, ou então, cara, ou bota outra pessoa para fazer, ou nega. Que eu não vou conseguir fazer. Não, porque tem um outro lado de coisas que você faz que é assim... Elas nunca terminam, porque você sempre quer fazer mais coisas. Também tem isso. Tem uma ideia. Mas o meu canal, inclusive, foi isso. Que ele teve uma mudança de uns anos pra cá. Que ele começou até agora tá indo bem o canal. Mas é porque eu comecei a mudar as coisas que eu faço. Assim, pra conseguir... Primeiro, pra conseguir realizar. Segundo, pra conseguir um negócio muito legal chamado dinheiro. Acho que a gente precisa um pouco disso. Tá dando certo? Tá dando certo. Que bom. Porque eu tive que achar que isso tem a ver com o TDAH também. O TDAH, ele só gosta de fazer as coisas que ele gosta. Pela falta da dopamina, sabe assim? Você sabe. A gente não vai conseguir fazer. Se o negócio é chato, não vai conseguir fazer. Então eu falei, eu tenho que arranjar um formato que seja fácil de fazer e eu gosto de fazer. Senão eu não vou conseguir. Que é que o meu canal passou a fazer de uns tempos pra cá. E aí a coisa funciona. Eu já esqueci o ponto que eu comecei, porque comecei a falar disso daí. Mas tudo bem, tudo bem. Aí o editor que se for. Eu ia te perguntar se você acha que ser diagnosticado melhorou a sua vida no sentido de... Você já meio que respondeu. De você já ter um pouco de estratégia de como lidar com isso, ou melhorou a sua vida porque agora você tem uma desculpa? Os dois. os dois, tá? Eu tenho uma desculpa, mas eu tento não usar. Hoje, no início eu tava usando muito como desculpa. E aí eu comecei a ver que eu era uma muleta e as pessoas ficam de saco cheio de usar essa desculpa. E ninguém tem nada a ver com isso. Então eu meio que eu parei a não usar. Mas é muito bom pra mim, porque assim, quando você entende
dá um outro sentido. Eu, volta e meia, eu usava checklist, listinhas, to-do lists, essas coisas assim. Eu comecei, depois que eu entendi o transtorno, eu vi, cara, eu preciso disso. Porque se a gente não tem dopamina, então a gente precisa de pequenas recompensas, eu preciso ter a recompensa do cheque. Então, o meu checklist, ele tem itens idiotas. Almoçar. Ir embora. Eu tenho. Só pra eu ter um prazer de... É verdade. Exato. Assim, tem coisas que servem pra todo mundo, mas pra mim, especialmente. Eu tenho várias tarefas. Eu tenho duas muito fáceis e uma difícil. Sem dúvida, eu tenho que botar a fácil primeiro. Que se eu deixar a difícil pra começar, vai chegar 3, 4 horas da tarde, eu ainda tô nela, e aí eu entro em pânico, que eu vou olhar minha lista, eu falo, eu não fiz nada ainda hoje! Então eu preciso matar as facezinhas primeiro, que aí vai me dando, nossa, olha, a minha lista já tá caindo, e aí vai te dando aquela empolgação, você vai continuando a fazer, sabe? Então, que legal. Isso daí é um tipo de coisa que serve pra todo mundo, mas depois que eu entendi como é que funciona a cabeça... Comigo é o contrário, eu preciso fazer a difícil primeiro. A que demora, eu digo, né? Porque... Não sei que demora, mas assim, eu sempre começo pela difícil, porque senão eu fico inventando um monte de coisa fácil pra ficar evitando a difícil, entendeu? Sim. E aí eu tenho que começar logo pela principal. Esse é o ponto. Mas cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Eu tô falando difícil, mas na verdade a tarefa é demorada. Demorada. A demorada eu deixo pra depois. Eu faço as que são rapidinhas, eu tenho que tirar logo na frente, dar uma sensação de completude. Sabe? Eu tô fazendo coisas, o meu dia tá andando, sabe? E eu tô aprendendo mais a delegar, coisa que eu não fazia há anos atrás. Agora eu tô realmente delegando. Eu vejo que é difícil, nem tudo, mas tem uma galera da Gaveta Filmes que vai estar me olhando agora assim. Eu tô melhor do que eu já fui. Eles estão trabalhando lá hoje, enquanto você tá aqui? Estão nesse segundo Então, trabalhando. é sinal de que você delegou, senão eles iam estar, tipo, Sim. Não tem que fazer. Tinha uma época que eu não conseguia delegar qualquer trabalho. Eu não conseguia. Eu lembro que a edição do Jovem Nerd, o pessoal Nerd Player, eu lembro meu sócio chegando pra mim falando Nerd Player, eu falei, Nerd Player é indelegável. Não dá pra outra pessoa editar o Nerd Player. É um estilo muito meu, não sei o que. Eu achava impossível. Até que eu consegui. Até que hoje em dia tem gente fazendo. Até o meu programa aqui hoje em dia tem gente fazendo também. Então, dá. Mas eu continuo fazendo ainda o que eu gosto. Eu ainda tô muito focado nas coisas que eu curto. Senão eu não consigo produzir. Mas você não tá mais trabalhando com outros canais, é isso? Não. Você faz só o seu canal? A gente ainda tem... O MRG ainda tá lá, mas ele não tá lá, sabe assim? Ele meio que... Sei. É meio terceirizado dentro da própria empresa, assim. Entendi. Mas mas a gente meio que... A edição oficial Gaveta, deixamos de atender todo mundo mesmo. Porque eu vi que eu não ia conseguir fazer o meu canal andar se eu ficasse fazendo outras edições, porque a minha atenção dispersa. E eu sempre... O meu canal era sempre o sacrifício. Era sempre o sacrificado. Então, assim... Deu merda lá, caraca, a edição do Jovem Nerd tá atrasada, tá não sei o que lá. Bota os melhores editores pra resolver isso. E eu ficava sozinho no meu canal. Eu, TDAH, sozinho no meu programa. Então era a época que eu lançava um vídeo a cada 2 semanas, 3 semanas pra lançar um vídeo. E eu ainda fazia aqueles vídeos doidos que eu inventava, né? As histórias mais incríveis do mundo, fazia uns negócios tudo doido que era muito difícil de produzir. Então juntava isso tudo. E aí, quando eu lembro que eu falava assim, cara, eu falava com a galera lá, que até cabia que era gente, eu falei, eu não vou conseguir focar no meu canal se eu não tiver os melhores editores da casa. Porque a pessoa pensa assim, edição, você quer? Bota um dinheiro a mais, traz mais editor. Mas não é um parafuso que tu sabe, traz mais editor e bota pra editar. Sim. Você tem que botar, a pessoa tem que treinar no mínimo 1 ano editando pra começar a pegar o teu ritmo e tal. Todos os editores que estavam lá tinham anos. Anos na casa. Eles estão tanto tempo que eles viraram meus sócios. Os 4 mais antigos, eles viraram meus sócios na Gaveta Filmes. Legal. Pois é, que eu queria, eu falei, cara, estamos tanto tempo junto nisso aqui, vamos nessa. Eu falei, eu preciso desses caras pra editar pra mim. Então, a gente não vai conseguir isso se eu não largar tudo e ficar focado. Então, a gente fez esse movimento até de vender a Gaveta Filmes menos assim, cara, o pessoal vai começar a ver menos a Gaveta Filmes como uma editora de internet e mais como uma produtora própria, que nem a Porta dos Fundos, que nem a Parafernália, sabe assim? Eu não imagino pegar um vídeo, vou mandar para Porta dos Fundos para editar para mim. Não. Você vai pedir um vídeo pronto para eles. Eu quero que enxerguem a Gaveta Filmes assim no futuro. Que legal. Vão entregar um produto pronto, que aí a gente vai, assim... Como é que eu vou dizer?
a gente vai se realizar, a gente vai fazer o que a gente gosta. Uhum. Até do ponto financeiro também, eu falar, em vez de a gente estar editando pros outros, que tal a gente fazer o que eles fazem pra pagar a gente? Tem mais valor, né? Assim, tem valor artístico, não é só o trabalho. Exato. Não é só a força de trabalho. Só que nessa eu tô migrando, tu falou de comediantes, coisas assim, eu tô mais nessa de produzir e pensar piadas e pensar roteiros e cada vez menos editando. Eu quase não edito hoje. Você é cada vez mais um creator, eu falo pra você. Eu sou um creator. Hoje em dia eu sou creator mesmo. Eu praticamente não edito. Há quantos anos eu falo isso pra você? Pois é. Tô lá, cheguei. Eu só edito um programa quando ele é muito autoral. Eu tenho... Antigamente era o Pé na Porta, Gaveta na Cara, que era o meu vídeo de resposta do comentário com a Malu. Muito legal. Eu meio que parei porque cansou. Ficou repetitivo. E hoje em dia eu faço o review do Caos, que é um review detonado. É tipo uma fritada, é tipo aquele programa que a pessoa implica, pitch meeting... Sei. Sabe qual é? Que a pessoa ele implica com o filme, assim. O review do Caos é isso. Esse, às vezes, eu tenho que parar e eu tenho que editar ali, porque é muito... Eu falo um negócio... Eu sempre dou esse exemplo quando eu fiz o comercial de perfume. Eu fiz um vídeo de comercial de perfume. Eu sei, eu lembro dele. Exato. Eu sempre dou esse exemplo porque é muito emblemático, às vezes, a produção disso, sabe? De eu chegar pro cara e falar, olha, é uma cena... Você tem um cachorro de costa. A câmera vai entrar no cu do cachorro. Lá dentro tem um pôr do sol. Você vai dar um zoom no pôr do sol, tem eu voando em cima da águia. Mas eu também sou a águia. Então eu estou voando em cima de mim, águia. E aí a galera da Gaveta Filmes olhando pra mim com a barra de load, assim. Eles não conseguiam. Eu assim, Gaveta, só fala a imagem que quer que eu recorte. Tá, recorta a imagem de uma águia, recorta a imagem disso aqui. Eu tive que fazer isso, sabe? O programa do Caos é a mesma coisa. Eu falo um negócio, a galera fica... Gaveta, eu não tô... Tá, deixa que eu faço, que eu não consigo explicar isso aqui. Tem coisas que são... Mas hoje eu faço menos dessas loucuras. Mas eu faço. Ainda tem o Capitão Foda-se. Porque as pessoas falaram pra mim, produz mais Capitão Foda-se. É porque eu acho que a piada já foi, sabe assim? Não, a piada... É muito bom o Capitão Foda-se. Eu adoro o Capitão Foda-se. Tá no top 5 vídeos que eu, assim, da minha vida. O personagem, a melhor coisa é que ele voa em pé. Porque ele não se dá o trabalho de deitar pra voar. Vou em pé mesmo, pra quê? Mas o Capitão Foda-se, ele vem da nossa análise de super-homem, sabe assim? Se o super-homem existisse, é o famoso pra quê? Pra que ele vai deitar pra pegar uma... Ele é um super-homem. Vou em pé. Pra que esse... O super-homem... Tem uma cena do filme do super-homem que o cara dá um tiro no olho do super-homem. Tu viu? Eu tiro de... O cara, ele é indestrutível. Pra que ele vai levantar a mão pra dar um soco? Ele não precisa. Mata de encontrão. Você fala assim, você não sei o que, pá! Matou, acabou. Ele tem super velocidade. Olha lá, já acabou. Mas acabou, já resolvi. Assim, se você parar pra pensar, a vida dele ia ser muito sem graça. Eu sempre pensava assim, cara, a vida do super-homem ia ser muito sem graça. Eu tenho que fazer um vídeo disso, eu tenho que fazer um disso. Era Super Foda-se que eu chamava na época. Depois a gente falou, não, Capitão Foda-se vai funcionar melhor. Eu tenho muita saudade de Capitão Foda-se. Eu gosto. Eu fiz alguns vídeos, mas eu acho que a piada cansou. Eu falei, tá, eu tenho que criar outra coisa. Eu também, eu concordo, assim, senão a gente vira o Zorro Total, assim. Você fica repetindo o bordão sem parar. Exato, assim. Enquanto faz sentido, você fala. A última vez que eu fiz, já pareceu cansado, assim. Pessoal, pede Capitão Foda. Eu botei, ficou meio... Não sei. Eu tô insistindo na piada. Assim. Eu tinha um vídeo que eu queria fazer do Capitão Foda-se ainda. Tinha uma última piada que eu quero fazer dele. Mas vai ser tão difícil de produzir, sabe? Assim, que eu não sei... Eu lembro que era pra zoar o Batman vs Superman. Que tem uma parte lá no final que o Batman tá pronto pra enfrentar o Superman. Né? E aí ele cria todo um circuito pra enfrentar o Superman. Ele tem tipo umas armas sônicas assim do lado e tem não sei o que lá, o Superman vai só tipo rebatendo. Eu queria fazer uma paródia disso, assim, sabe? Tipo, ver um cara preparar todo o circuito e eu sou o Super-Homem. O Capitão Foda-se. Na hora que ele tá assim, vem aqui, Superman. Eu só entro debaixo da terra e vou embaixo da terra e me mato o cara imediatamente, sabe? Mas eu ia fazer isso em câmera lenta, sabe? Assim, who can say? Botar N. Atravessando a terra. O cara... Não! Todas as armas que ele preparou pra mim. One time. Pá! Morreu. Essa era a ideia do vídeo. Mas eu falei, cara, não sei se eu vou fazer essa mega produção pra fazer só essa piada.
Porque o verdade. super-homem, cara, existe 1000 formas dele matar o cara Aham. rápido. Ele podia só olhar, ele pode matar com olhar, Olha com só, olhar de aquecimento. exato. E ainda no meio da fala, sabe assim? Não prepara e faz um negócio assim. Olha, eu estou aqui pra... Morreu. Tá! Morreu. Acabou. Tipo, acabou. Tira uma meleca do nariz, pá. Exato. Assopra. Mas o raio de calor ali na boquinha do Batman, sabe? Que onde ele não tem a Um possessão. furo. Exato. O Batman cai. Acabou. Valeu, galera. Valeu. Vai embora. Mas é que ele não queria matar o Batman. O Ele problema não é queria. esse. Ele podia ter feito isso, inclusive, pra salvar a mãe dele. A mãe dele tava presa. Ah, a Lois Lane tá presa. O cara tem super audição. O cara tava escutando a Lois Lane soltando um peido debaixo d'água a quilômetros. Ele, pô, ele tá ouvindo a mãe dele. Eu prendi a sua mãe. Pronto, minha mãe tá solta. Pronto, acabou. Super velocidade. Fazer todo um novo filme. Exato. Filme do Superman, só que realista. Tem que ser, cara. O primeiro filme de Super-Homem, pelo menos, o antigão do Christopher, pelo menos eles pensaram nisso. Bota uma kriptonita dentro de uma caixa de chumbo que ele não consegue ver. Aí bota a kriptonita nele, que agora ele tá lento. Bom, beleza, agora a gente pode Agora a gente mata ele. tocar o terror com o Super-Homem. Pode fazer as coisas que ele não... No outro filme, não. Ele tá só, tipo... Ele tá ali. Enfim, já tô falando de filme de herói aqui, só porque lembrei do Capitão Foda-se. Não, tudo bem. Capitão Foda-se é crítica a isso, entendeu? Não, ok. Tudo bem, vamos continuar falando disso. Eu tenho mais ideias. Porque eu fico pensando, nesse filme tem uma cena que ele vai, né? Ele tá lá na Fortaleza da Solidão, que é no Polo Norte, né? Por aí. É de gelo, é tudo de gelo. Isso. Né? Um iglu. Aí ele gigante. vai. Aí ele meio que tem uma máquina que inverte o poder dele, né? Com outra pessoa. Né? Ah, Super-Homem 2, E ele abre mão dos poderes dele. Isso. E aí, eu acho que se fosse realista, ele ia chegar lá, ele aperta o botão, aí, tipo, imediatamente ele fica assim, caralho, que porra é essa? Pode crer. Você fica com... Não, volta. Pode crer. Puta merda, que ideia bosta que eu tive. Não, porra. Começa a ter dor de cabeça. O que tá acontecendo? Pode crer. Eu fiquei pensando nisso. O que eu tinha pensado pra mim, você ia falar, era como é que ele saiu de lá? Né? E ele tá no meio do Polo Norte, isolado. Ele Morre no meio do caminho. Acabou. Pode crer. Ele ia morrer de frio antes. Porque ele tá salvando a humanidade, né? Ele tá abrindo mão dos poderes pra o outro cara poupar a humanidade, uma coisa assim. Aí ele fala... E se acontecesse, se fosse de verdade, no primeiro segundo que ele sentisse o frio do Polo Norte, não é esse frio que tá aqui porque o ar-condicionado tá ligado. Sim, naquele iglu premium que ele tava, né? Exato. Ele na hora, não, foda-se a humanidade. Para. Com certeza. Ia ser na hora de... Ia ser isso mesmo. Caralho! Que porra? Que é isso? Que é isso, meu? Vocês me falaram. Caraca, pode crer, cara. A gente não pode, tá vendo? Se você for analisar o filme, você vai ver que ele é cheio de maluquice. Eu sei que tem a suspensão de suspensão de descrença, né? Mas o Capitão Foda-se nasce disso, entendeu? Esse é o tipo de coisa que daria pra usar com o Capitão Foda-se. Tem um quadrinho uma vez que eu vi, uma tirinha assim que fala se o Superman existisse de verdade. Aí ele tá lá combatendo o crime, né? Aí ia chegar a ONU e falar, Superman, você tem esses poderes todos, é um desperdício a gente ficar usando isso pra combater ladrão de carteira e tal. Tipo, vamos, sei lá, tentar acabar com a fome no mundo. Aí aparece no próximo quadrinho, tá o Superman, assim, carregando um carregamento enorme de comida de um país para outro e tal. E aí, com isso, acaba a fome no mundo, acaba a pobreza, acaba a desigualdade, o mundo evolui um absurdo. E não tem mais crime, e aí ninguém precisa mais do Superman. Aí ele chega assim, tá, e agora, o que eu faço? Aí, como você tem superpoder, se você pegar essa barra aqui de urânio e com a sua força você esmagá-la de um tanto que você vai prover a fusão nuclear, você vai gerar energia para, sei lá, 100 anos para o mundo inteiro. Sim. Aí tá. Aí ele fica lá fazendo isso. E aí até uma hora que ele fica velho e morre. Aí... Caraca, que vida triste. Aí aparece assim... Aí aparece no museu, aí tá lá o Superman, e aí escrito assim, uma forma obsoleta de geração de energia. É muito triste. É muito triste. Que cruel. Que cruel. Caraca, tá vendo? Se a gente pensar... É por isso, cara, eu lembro, eu estudei ciências sociais, eu adorava antropologia. Porque antropologia é isso, você sai
E você vê de fora, assim, você reparou como isso daqui é bizarro? Olha só, eu adoro ver essas coisas de fora, sabe assim? O que... Uma vez eu tava com o Alexandre, Jovem Nerd, e aí a gente tinha acabado de ver um filme da Marvel, acho que foi o último, né? O Endgame, o último... Sim, Avengers, né? Pra mim era o último que saiu, eu falei, já não sei. Não, o último... O Ultimato, pronto. Agora é tipo Grey's Anatomy, assim, né? Tipo, não importa mais. Sim, exatamente, já tá meio... Já deu a volta várias vezes. Acabou a história. Aí, enfim, mas aí você tava no hype ainda, porque tinha um monte de filmes que foram feitos, não sei o quê, pra culminar naquele ali, e uma super guerra e tal. Sim. E aí... Aí o Alexandre falou assim, você gostou do filme? Eu falei, eu gostei, eu achei divertido. Cara, eu amei. Aí ele, mas só divertido? Assim. Aí eu falei, Aí ele falou, não, me fala o que você não gostou, porque eu vou te convencer que esse é um dos melhores filmes que já foi feito, não sei o quê. Isso é muito cara dele mesmo. Aí eu falei, então, é que tem uma coisa assim, eu não sou muito fã de filme de super-herói, assim, eu acho legal, eu vou lá, eu acho divertido e tal, assim, só algo com o qual eu não me relaciono muito. Mas o que me incomoda mesmo é eles terem a tecnologia e o dinheiro e o poder mágico para construir um canhão que é capaz de destruir um planeta e no última batalha eles vão brigar de soco. Tá todo mundo dando soco no outro, né? Tipo de lado, assim, fazer uma medieval. Sim, medieval, exatamente. Aí o Alexandre... tá bom. E aí... Pode crer. Faz sentido. Outra coisa que pra mim não faz sentido é que a pessoa ela pega um poder mágico ou ela pega, sei lá, uma armadura e ela de repente aprende a lutar. É verdade. Todo mundo tipo, tem gente que não sabe bater, sabe assim. Conheço várias pessoas que não sabem brigar direito, então... Não, ninguém sabe. Ou sabe operar um negócio. Imagina você aprender a voar, você sai, que nem um maluco, então... Mas você pois não, mas tudo isso você, tipo... Né, você, whatever, eu quero ver o filme, eu quero ver o filme. Você vai pela maluquice. Outra coisa que todo mundo, que é comum em discussão de filme de super-herói, que eu discordo da maioria. As pessoas não gostam do Gavião Arqueiro. O Azaghal não gosta do Gavião Arqueiro? Não, várias pessoas não gostam dele porque ele não tem superpoder. Até ele faz piada disso, tal, ator. Sim, ele é o coadjuvante máximo. Ele é o mais foda de todos. Que ele vai pra aquela... Tá todo mundo com arma de laser e ele vai de arco e flecha. Ele vai de arco e flecha. Esse cara, né? Ou ele é o mais maluco de todos. Ou ele é maluco, ou ele é muito corajoso. Né? Ele e a Scarlett Johansson, que vai com... Sim, que ela também não tem... Com revólver. Exato. Né? Mas ela ainda vai com revólver, né? Ele nem isso. Não, ele vai com uma tecnologia medieval, né? Exato. Às vezes eu não entendo as pessoas assim... começa a dar tiro. Pá. Não quebrou. Aí puxa a espada. Eu falei, porra, menos ainda. A espada tem um poder de perfuração muito maior que a espada. O tiro tem um poder de perfuração muito maior que a espada. Eu não entendo quando a pessoa, vou desistir da arma, vou puxar a espada. Eu não entendo isso daí. Mas a pior coisa, a coisa que mais faz você, tipo, quebrar, assim, tipo, destruir a fantasia do cinema, é você ver uma briga de dois adultos brigando de verdade. Porque assim, sim. No cinema, a pessoa vem dar um soco assim, né? É plástico, né? Tipo, uau. E ele vai, tipo, na sua cara. E aí faz um barulho assim, né? Sim. Foi bom aí? Né? Barulho. Só que assim, os barulhos que um soco faz, eu não vou tirar um soco pra dar, mas o barulho é assim. Obrigado. Esse é o barulho. É meio que um... esse é o barulho de soco. É o mesmo barulho de tapa. Não faz esse barulho. Então, assim... É muito menos bonita de se ver, que a pessoa tá toda encurvada. Não tem aquele eu vou pegar você e vou... Não, filha da puta, eu vou pegar... E não tem o barulho... Não. Puff, não tem isso. É assim, é só um... É esse barulho que faz. É tipo isso. E tem isso também, né? Porque ninguém fica sendo soco. As pessoas se agarram. Elas se agarram, começam a puxar cabelo, morder, joga no chão, né? Aí fica tentando chutar, assim. Tipo, é horrível. É isso. Isso estraga. Nunca veja uma briga de dois. Eu vi, eu vou te falar, foi isso daí que gerou o meu... Isso foi a semente pra eu sofrer bullying depois. Por quê? Sabia? Não, por quê? Porque eu era criança, eu era, sei lá, 8, 9, 10 anos, não lembro, e aí eu vi uma briga na escola de dois moleques de 18 anos. Briga de 18 anos são dois adultos. Então foi tipo eu, sabe... E eu saindo da escola assim, vou passear, briga. Eu meio que...
horrível a briga. Tipo, acabou os dois ensanguentados, um no chão levado pro hospital desacordado, tipo, sem dente. Tipo, então eu fiquei, tipo, eu lembro que aquilo me marcou, e aí quando teve um moleque, um idiota, tomara que você esteja falido na sua vida, lá implicando comigo na escola, eu não revidava. Porque ele lutava karatê, então ele começava a me bater ou coisa assim, eu ficava meio... Eu não posso revidar, porque se eu revidar, não tem essa, briga. Eu falei, não briga não, eu já vi como é que acontece uma briga. Eu vou para no hospital sem dente. Prefiro perder minha dignidade do que perder meu dente. Na época eu pensava isso, sabe? E aí eu não entendia na época que tem o poder de você fincar o pé e você dar uma declaração, sabe assim? Tipo, não vai fazer isso comigo. Não vou brigar. Ou mesmo você não deixar a pessoa brigar contigo, sabe? Eu não entendia isso, eu só... A imagem do cara, tipo, toda hora que assim, mas Gaveta, vai, briga, vai sendo... Na época nem era Gaveta ainda, mas é só o Andersonzinho, vai, briga. Você tem que não deixar as pessoas implicar contigo. Aí vinha aquele flash do cara, caindo no chão, flash de guerra, sabe? Tipo, eu falei, não, prefiro manter minha boca com todos os dentes. Mas e aí o cara bateu em você? 1 milhão de vezes. O bullying que eu tive foi bullying de filme, sabe? Que ano foi isso? Me prendia... 90... Não, que ano da escola, assim? Você tava em qual série? Na 6ª série. 6ª série. Tava na 6ª série. Aí eu posso fazer os cálculos, mas não vou conseguir porque eu sou ruim em tudo matemática. bem. Mas na 6ª série, e aí? Na 6ª série, eu não sei, ele devia ter alguma coisa mal resolvida em casa, o que era. Ele implicou com você. Implicou. E aí ele viu que eu não revidava, aí ele vai em cima, sabe assim. Eu vejo aquele vídeo do Zangief Kid, eu fico... e aquilo me dá uma angústia. Aquilo é muito eu. Só eu sou o Zangief Kid que não revidou. Porque eu era grande também e eu também não revidava porque eu tinha medo. Ele implicava, batia, ficava batendo, ficava não sei o que lá, me trancava em banheiro, botou em lixeira, fez tudo. Isso ao longo de meses do ano letivo todo? Foi. Toda a 6ª série? Foi quando eu comecei a jogar Street Fighter. Porque eu matava, eu não queria ir pra aula. Eu matava a aula e ficava jogando no fliperama. Aí a psicologia tá pirando e eu realizava a minha vontade no Street Fighter ali, né? Aí eu mudei de escola. Eu tive que mudar de escola. Por causa disso? Mudei de escola. Por causa do bullying. Então nunca foi resolvido, na verdade. Não, se eu encontrar esse desgraçado hoje, eu mato ele. Não, sacanagem. Não mato, não. A gente vai matar você. A gente vai matar você. A gente vai matar você. Vamos matar você. A gente pode falar o nome dele, não? Felipe, falei. Felipe. Felipe. A gente vai matar você. Eu não sei. Caraca, Já pensou, ele é fã hoje? Cara, imagina. E ele não sabe, ele não percebe que é o mesmo. Mas então, é uma história de filme, porque ele era meu amiguinho. Ele era amigo, cara, não sei o que lá, a gente ia embora no mesmo transporte junto. De repente ele entrou nessa piração, sabe, assim, de implicar comigo. Coincidiu com uma época que ele estava treinando karatê, outras lutas marciais, assim. Eu não tô falando que luta marcial leva a isso. Mas no caso dele, levou pro mal, sabe, assim. No caso dele, juntou pra uma pessoa ruim. E Cobra Kai. Foi meio Cobra Kai, foi meio isso. Então ele descontou em mim. Descontou em mim loucamente, assim. Mas eu, realmente, eu nunca encontrar essa bosta, não. Esse moleque não faço ideia onde ele esteja. Não, ele também não quer encontrar a gente. Não quer me encontrar. Eu cresci, porque depois é que eu desenvolvi mesmo, assim. Depois eu fui pra outra escola, não sei o que, de repente, eu fiquei o gigantão da sala, sabe? O Gaveta. Aí ninguém implica com o Gaveta. Tanto que eu não entendia esse poder que eu tinha. As pessoas, não, Gaveta... Nossa, eu gero isso nas pessoas? As pessoas têm medo de mim? Não, o Gaveta é todo grandão, todo não sei o quê. Eu falei, caraca, aí que eu usei esse meu poder a meu favor, né? Só ficava ali no canto. Não consegui manter essa pinta por muito tempo, você sabe. Comecei a falar merda, a pessoa viu, não, eu sou um idiota. Mas pelo menos parou de... Ninguém mais queria implicar comigo. Mas só quando você mudou de escola? Quando eu mudei de escola. Que coincidiu também com esse meu crescimento, desenvolvi. Ficou um pouco mais hostil. Eu comecei a ter um visual mais hostil para as pessoas me abordarem. Antes, na 6ª série, era mais pequenininho, mas acabou. E aí, hoje em dia, eu tenho maior trauma com isso, até com a minha filha. Com meus filhos, né, em geral. Se alguém implica com meus filhos, já tá... toca aquela música do Kill Bill, sabe? Já fico... Caraca, eu contei isso daí no Caneca de Mamicas, que veio um moleque, ele tava implicando com a minha filha lá no condomínio, e ela subiu chorando, ele tá implicando comigo. Cara, quando eu falei, vamos lá agora.
Eu desci. Não, calma, é uma criança. Não sei o que, o moleque era da idade dela. Devia ter, sei lá, 10 anos. Uhum. E eu desci. Você já foi nele, Felipe, volta aqui. Não, era um outro. Exato. Você roubou a minha infância, Felipe. Mas meu nome é Pedro. Cala a boca! Seu nome é o quê? É que você tem o nome. Eu sei que eu desci. E aí. E ainda foi isso, assim. A Juju foi na frente. Nessa que ela foi na frente, o moleque já veio. E não sei o que lá. Já chegou nela e já pegou nela assim. Aí, cara. Aí a música do Kill Bill já mudou. Já foi pra outra. Eu já cheguei. Ô, pai! Cara, eu cheguei com muita energia. Muita energia, sabe assim? Oh, você não pode fazer isso, não sei o quê. Quando eu comecei, tu viu que o moleque assim. Pô, tio, porque assim. E aí você repara que você é um adulto gritando com uma criança, sabe assim? Com muita energia. Eu tava, tipo, tremendo assim, ó. Você não pode. E aí você vai desacelerando, ficava. Não pode fazer isso, rapaz! Vocês têm que babando assim. Vocês têm que brincar! Vocês têm que brincar! Porra! Sabe? Ela é menina que você tem que. Pô, não pode. Caraca, foi foda. O moleque foi tipo, tá bom, tio. O moleque foi. Ele foi deslizando que nem Drácula do Bram Stoker. Pra casa, assim. Ele nem andou. Ele deslizou. Foi difícil, cara. Foi difícil. Aí depois ele só me viu, ei, tio, tudo bem, isso aqui. Mas eu vi que eu tenho um ponto fraco com isso. Eu não posso, não façam um bullying nos meus filhos, que vai vir todo trauma de guerra, eu fico, não, pelo amor de Deus, não. Eu tenho o meu maior medo, eu tenho medo disso, e o meu maior medo é alguns dos meus filhos virarem um bully. Ele ser o bully. Aham. O Bernardo, ele tá mega agitado. Eu tenho mega medo dele ser um bully. Mega medo. Caraca, minha mandíbula estalou agora, parece que quebrou minha cabeça. É isso que acontece. Caraca. Só de lembrar. Tá vendo? Aham. Tá vendo aí a angústia aí? Viu, Felipe? Você quer uma água? Não, quero não, Quer obrigado. Coca-Cola? Não, tô bem. Você quer comer alguma coisa? Não, agora não. A gente tem todas as coisas. Todas as coisas. Eu quero um leitão de pururuca de não sei o que lá. Não, isso a gente tem, mas precisa preparar antes. Entendi, Acho que a gente não vai ter tempo. Não tem problema. Não fala. TDAH voa. Fala. É o que eu tô falando pururuca, carne de porco, eu lembro. Isso tá me lembrando comida alemã. Quando eu fui provar comida alemã, as pessoas, não, comida alemã. Eu falei, caralho, eu adoro provar comida diferente. Adoro, sou maluco. Mas ninguém tinha me falado que a comida alemã é tão carregada assim. Ela é muita gordura. É bem gordurosa. Muita. Eu já tinha feito a bariátrica, então foi meio que. A comida alemã é boa. Sabe, foi meio. Uma experiência não agradável. Não sei porque eu lembrei disso agora, só porque eu falei de comida, porco. Você quer que a gente providencie? Não, obrigado. Um schnitzel? Não, obrigado. Tô bem. Ok. Chucrute. Eu provei chucrute, eu achava melhor alguma coisa, mas. Não, é gostoso. É gostoso, mas Era o nome dos meus primeiros personagens, né? O meu primeiro vídeo na internet que eu fiz na Gaveta Filmes Trash eram dois mutantes, dois super-heróis alemães, Schu e Krut. E eles eram. E aí a minha piada era essa, assim, era botar eles. A gente falava alemão e a legenda dizia o que a gente tava dizendo, assim. E era o vídeo inteiro em alemão. Schneider, eu ficava o tempo inteiro. É um alemão desse tipo, assim. Porque era ótimo, porque eu inventava o texto depois. Eu falava assim, não, a gente faz um embate. O que a gente fala? Eu falei, depois eu invento na legenda. E aí ficava. Eu acho. A piada era essa, sabe? Porque você fazia isso, a Gaveta Filmes ela existia quando você estava trabalhando na produtora que você trabalhava, ganhava um monte de prêmio e tal, não tinha isso? Sigus Fly. Sigus Fly, eu lembro dessa história. Foi. Mas elas coexistiram, na verdade, assim. Eu comecei fazendo os meus vídeos de trash. Eu até acho que foi por isso que. Eles falaram, foi por isso que eu entrei na Sigus Fly depois. Eles falaram assim: tinham vários designers, mas nenhum era idiota que nem você. Então a gente viu o seu vídeo, falou assim: a gente precisa de um maluco aqui. E viram meus vídeos da Gaveta Filmes e me chamaram pra lá. E eu ainda continuei fazendo um vídeo ou outro depois que entrei, mas eu desacelerei. Mas foi graças a Gaveta Filmes, meu filme trash, que eu comecei a mexer em After Effects, em edição, que me fez aprender pra eu poder depois trabalhar em outros lugares. Então, serviu. Né? Porque eu lembro que você trabalhava nessa produtora e ela era, tipo, a produtora que ganhava um monte de prêmio, era foda.
É uma das melhores do Brasil, a melhor do Rio de Janeiro, com certeza. E eles fecharam, né? Teve uma coisa assim, não teve? Eles acabaram. Os sócios separaram. Uhum. Eles não estavam... Porque tem gente que fala assim, ih, faliu, tava mal. Não tava mal. Só que era os sócios... Acho que os sócios, cada um queria alguma coisa diferente, tal. É muito custoso, que era muito gasto, assim, uma indústria... Era uma empresa que fazia efeitos visuais que demoravam meses para ficar pronto. Uhum. Até em Hollywood você vê isso. Os próprios estúdios de VFX sofrem, né? Volta e meia tem estúdio fechando e tal. Uhum. É um mercado que você vai ganhar muito, mas você trabalha muito. Então, de repente, eles falam isso. A Silvus Fly praticamente não compensava, porque a gente ganha muito e trabalha muito. Então, fica meio que elas por elas, quase. Então... Eles decidiram, mas formaram outros estúdios legais, assim. Gaveta Filme. Mas, Mentira, não sei o nome do você faz sócio. parte. Mas você saiu e foi aí que você foi trabalhar com o Jovem Nerd, né? Foi. O Jovem Nerd me tirou dali, Uhum. apesar de eu não acreditar que ele pudesse ser. Foi bom, o Jovem Nerd foi o meu primeiro choque de realidade de que a internet dá dinheiro, sabe? Que eu não achava possível. Jovem Nerd, não, a gente vai pagar pra você o mesmo que você ganha na Silvus Fly. Com dinheiro de internet, jovem. E aí, quando eles pagaram, eu fiquei meio... Caraca, é mesmo? Sabe assim? Então, foi meio que essa mudança na minha vida de eu descobrir que internet dá pra ganhar dinheiro, dá pra viver de internet, como eu vivo até hoje. Mas foi daí, assim. Mas, assim, eu já queria sair. Eu já queria sair da Você já ia sair de qualquer jeito. Eu queria sair porque... eu já tinha essa ideia de fazer a minha produtora. Eu já tinha essa ideia... Porque eu entrei na Silvus Fly como web. Eu era o cara que fazia internet, na verdade, site. E eu fui migrando pro vídeo lá dentro. Mas eu sentia que eu tinha um negócio meu, sabe assim? Eu falei, cara, eu faço essas ideias malucas, umas ideias doidas. Eu não vejo uma produtora fazendo isso. Produtora é sempre assim, venha para São Paulo. É sempre aqueles vídeos, sabe, super institucional, super... Adoro falar sobre negócios e negócios. Eu falei, porra, eu não quero fazer uma produtora para fazer isso, sabe? Falar de negócios, ediçãozinha, B-roll, tá? Eu falei, cara, eu faço umas ideias muito doidas. Eu lembro disso, assim, quando você tem assim, eu acho que eu consigo fazer uma empresa disso. De fazer vídeo de idiotice, Gaveta? Eu falei, eu acho que eu consigo fazer isso. Eu não conheço uma produtora que ofereça isso para as pessoas, sabe? Cara, eu vou escrotizar o seu conteúdo, sabe? Assim. Então o Jovem Nerd foi meu pontapé para isso e eu fiquei fazendo muito tempo isso. Né? Eu lembro, a Globo me contratou para isso. A gente quer que você estrague o nosso conteúdo. Eles falaram assim, a gente tem todo o arquivo da Globo, você pode fazer o que você quiser. E a gente quer uns vídeos doidos pegar na internet nova. E eu lembro que era 50 anos da Globo. E eu fiz uma série de vídeos malucos. Cara, eu fiz muita coisa maluca, assim. Juntei... Eu lembro que o Boninho gostou. Que eu peguei vários gritos de internet, de novela, de coisa, gritos. E eu fiz uma música de gritos. A música do Esporte Espetacular. A música era toda gritada. Nossa, que maravilha isso. Ele passou no vídeo show esse vídeo aí, que ele adorou. Tá no YouTube isso, será? Não lembro. Deve estar, acho que deve estar. Vamos ver. Botar Globo 50 anos, gritos. Vamos ver, peraí. Tá lá. Tu botar a série Globo 50 anos, tem vários vídeos meus. Tem um que eu analiso o olhar sedutor dos galãs da novela. Você inclina a cabeça em 45 graus e solta, não sei o que. Eu faço tipo uma pesquisa científica do olhar. Agora você cai no vídeo que eu fora, hein? Cuidado com isso aí, for pro YouTube, vai cair. É maravilhoso. Eu tive que afinar alguns gritos. É maravilhoso, parabéns. Ó, eu vou falar um negócio aqui, eu vou falar publicamente. Ai, desculpa, Globo, mas eu tenho que falar. Essa série tem vários vídeos doidos. Teve um vídeo que eles recusaram, que eu tenho tanta ódio que eles recusaram. Eles recusaram e falaram, não, essa ideia não vai pegar. Que era o seguinte, eu peguei esse ano do Jornal Nacional e eu tirei todas as falas e deixei só os respiros. Era o Jornal de Sussurro News. Cara, ficou muito engraçado. Era só o Bonner assim, o Bonner vinha e ele ficava assim.
E aí chamava a reportagem. Aí vem a pessoa na rua. Cara, sei lá, 3 minutos de sussurros. Cara, tinha ficado muito engraçado. E eles, não, isso daí não vai dar certo, não. Cara, que ódio. Porque 1 ano e meio, 2 anos depois, teve o programa do Adnet no Fantástico, que era o... Como era o nome? Isso, a Globo não morre. Não sei se era isso, era alguma coisa. Era um programa de maluquice desse. E aconteceu, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele pegou um programa da Globo e fez... Ele fez a mesma ideia. Ele fez a mesma ideia. E aí as pessoas, genial! Esse cara é genial! Aí, olha, a Adnet é genial, a Globo exaltando, eu assim... Vocês estão exaltando o cara, vocês recusaram a mesma ideia. Então tá aqui a denúncia, Globo. Eu tive essa ideia 2 anos antes, postei, a galera não quis postar, falou que ia ser ruim. Eu não tenho mais esse vídeo, eu até postaria esse vídeo ficou muito engraçado. Você pode fazer de novo. Eu faço com outro. Dá pra fazer. Eu lembro que teve uma vez, você falou isso, me lembrou essa história. Porque lembra quando teve como era o nome do cara que apresentava o Globo Esporte, que era todo moderninho? E que aí ele foi pro... Nossa, eu lembrei do não moderninho, do Batista, do Léo Batista. Não, mas aí ele foi pro Big Brother, um cara recente, de agora. O Thiago Leifert. Aí, tipo, eu lembro quando ele apareceu no Globo Esporte, as pessoas falavam assim, ele mudou a TV e a maneira como se faz. E todo mundo falava isso. Aí eu fui ver uma vez, porque eu trabalho com isso, eu quero ver. Aí eu fui ver, e na verdade tudo que ele fazia era igual aos VJs MTV. Exato. Tipo, a MTV faz isso há anos. Exato. E aí, tipo, não, mas agora que ele fez na Globo, a Paty chegou. A Paty chegou! A gente tá aqui gravando com o Gaveta, e a Paty chegou. Quanto tempo que eu não Paty, parece um programa do Gaveta, senta aqui, vem cá. Não, eu não vou trabalhar, é o momento dele. Não, de você não tá Momento trabalhando. de brilhar. Todos nós brilhamos. Todos nós brilhamos. É o seguinte, Paty. O Gaveta, ele perdeu o voo. E aí ele chegou, tipo, sei lá, quantas horas atrasado? 3? 9. Basicamente. Basicamente. E todas as outras que vão vir depois, porque dele era a primeira. Mas existe um erro de... Me conhecendo, Jazz me conhecendo. Se me colocar como primeiro... Eu vou confessar pra você que nos últimos anos que a gente trabalhou junto, todos os prazos que eu te dava eram falsos. Eu sei! Até hoje o pessoal faz isso. Eu nunca tirei prazos verdadeiros. Eu sei. E eu tava lá assim, Gaveta, eu preciso pra hoje. Era pra amanhã. Não, eu tinha mais uma semana. Eu sei. Assim, as pessoas... Minha esposa faz isso. Olha, o horário da festa é 7 horas, é 8h30. E aí ela fala pra mim, sabe qual é o pior? Eu falo pra você, o horário da festa é 7, mas na verdade era 8h30, você chega às 9. É muito padrão meu. Mas foi coisa que eu entendi de TDAH. O quê? Que eu gravei um podcast de TDAH, que é o Trip TDAH, e... eu gravei também. Incrível. Com a Tata. Com a Tata. E ela me explicou. Ela me explicou o termo que eu não sabia que existia. Miopia temporal. Ela me explicou vários termos que eu não sabia que existia também. A miopia, eu falei, Miopia existe temporal. isso? Ela, existe. E depois eu vi aquela Ana Beatriz Barbosa falando disso também. Que a gente não enxerga o tempo como as pessoas que não têm TDAH enxergam. Enxerga diferente. E eu falei, cara, isso é muito eu mesmo, assim. A gente acha que vai caber. Mas eu erro pra longe. Assim, eu lembro disso um dia... que lá na Gaveta Filmes a gente tem o Potter, que é o cara que saca muito de prazo. Eu falava assim, Gaveta, tem que fazer essa ediçãozinha. Quanto tempo você vai levar? Eu falei, umas 7 horas. Bota 9. Bota 9, 10 horas pra dar coisa. Vem o Potter e fala assim, ele vai demorar 5 dias. Eu demorei 5 dias. Eu erro nessa proporção. Não é pouco, eu erro muito. Assim, eu erro muito. Eu vi um meme na internet uma vez que falava assim, isso em inglês chama time blindness. Time blinders? Time blindness. Blindness. Né? É uma cegueira temporal, né? Isso. É mais dramático. Eu tenho isso. E aí era uma pessoa, assim, tipo, num buffet, num restaurante self-service, né? Uma pessoa neurotípica, ela vai, vou pôr um pouco de arroz, vou pôr um pouco de, né? Ela escolhe as coisas e... Sim. A gente não, a gente acha que tudo vai caber. A gente começa com, não, eu quero isso. A gente só vê o que tá na nossa frente. Sim. A gente não vê todas as outras coisas. Aí quando chega lá no final, a gente tá com um prato desse tamanho e tentando equilibrar mais coisa nele. Exatamente. Assim, pra caber tudo, não é? Exatamente. É tipo isso. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu também. Assim, e por mais que você saiba, na hora é muito irresistível. Sim. Não vai dar pra fazer mais uma coisinha. E sempre né? tem a teoria da pessoa que não é, falando assim, você faz isso porque não é importante.
Quando for importante, você vai fazer direitinho. Não é. Não é, não. Eu cheguei atrasado no nascimento da minha filha. Mentira, porque eu tava com minha esposa, mas eu levei ela atrasada. Mas você já conheceu ela? Oi? A sua filha? O que tem? Você já conheceu ela? Já conheci, tá ok, salvo, tá tudo bem. atrasado. Não, ok. sacanagem. Mas assim, tudo. Eu já cansei de levar, tipo, eu falei que eu trabalhei na Globo. Eu trabalhei na Globo, não falei. Eu falei que eu fiz trabalho pra Globo. Eu já trabalhei na Globo há milênios atrás. Uhum. Na Globosat. Eu chegava atrasado em reuniões de departamento, todo mundo assim, e eu chegava atrasado. Eu tomava aqueles esporros de todo mundo olhar e você ficar pequenininho. Eu tomei esporro desse, e não adianta, eu chegava atrasado. Uhum. Eu lembro na Silvio Fly, eu chegava atrasado e os sócios já sentavam assim, depois... Gaveta, eu já não sei o que eu faço contigo, sabe assim? Eu não sei. Eu falei, nem eu, cara, eu sou essa pessoa. Uhum. Eu não posso ter horário. Por isso que hoje em dia eu tenho a minha empresa, eu faço o meu horário. Maluco. Uma vez, eu tava... Porque assim, não sei se vocês sabem, mas durante muito tempo eu cuidei da parte comercial do canal do Gaveta. Isso, por muito tempo. Por muito tempo. E aí eu tava lidando com um cliente que a gente tava, tipo, cheio de problemas, porque você não entregava as coisas. Eu atrasado. E aí... E assim, eu ligava pra você e a gente brigava feio. Sim. Mas quando eu ligava pro cliente, ele não ficava sabendo disso. Sim. Eu tava, tipo, eu tava do seu lado, eu tava defendendo. Essa foi a minha postura, não, tipo... Enquanto eu tô com o cliente, eu tô te defendendo até a morte. Era pra eu falar com você, tipo, Gaveta, pô, você é filho da puta, não vai fazer isso. Mas aí... Era isso, e a frase que todo mundo que trabalha comercial comigo ouve, que é, cliente não mexe no meu conteúdo. Eu falo isso desde 1930. Não, mas nem era um lance de... Eu acho que nem era um lance de conteúdo... Mas eu queria fazer um negócio canal, absurdo. Mas, não, você tava atrasado. Era você que não tava entregando as coisas. Aí o cliente fala... Eu não lembro o que o cliente falou, mas foi algo assim, tipo... Por que você acha que eu devo aceitar esse tipo de coisa? Né? Porque tava feia já a situação. Uhum. Aí eu falei, porque ele é genial. Porque quando ele chegar, vai ser genial e tudo vai valer a pena. Aí, e assim, eu falei com tanta convicção, né? Tá bom, vai, tá bom. Aí foi isso. E foi foda. Acho que foi um negócio que a gente fez pra Oi, não lembro, assim. Mas foi uma coisa assim. E aí, rolou. E foi genial mesmo. Assim, foi foda. Quando chegou, foi tipo... Não, mentira. Foi pra Petrobras. E era um vídeo que você fez de carro, você saiu com um carro. Cara, esse vídeo tem uma história. Esse vídeo tem uma história. Conta. Pode contar essa história? Conta. Porque esse vídeo ficou irado. Ficou irado? Esse vídeo ficou irado, fez maravilhoso, a gente soltou. E aí, o vídeo ele tava, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas no ar. Me liga a Jazz, desesperado. Temos que tirar esse vídeo do ar agora. Eu falei, oi? Não vai? O cliente quer me tem que tirar. Eu falei, não dá. Era uma cena, era um investigador, eu chegava com uma pasta. Aqui estão os documentos, muito bem, tal. E era um líquidozinho verde. Porque eu falava que todo líquido que vai aparecer no vídeo vai ser verde. Então era um líquidozinho verde que era um veneno. E eu tomava e eu morria. E era um suborno. Eu estava fazendo um suborno no vídeo, assim. Aqui estão os papéis que você conseguiu. Agora não, vou conseguir os... você me envenenou. Tá? Era tipo... E aí, cara, essa cena era no meio do vídeo. Obviamente, o vídeo caiu. E eu vou falar, eu fico com raiva porque essa cena tava mega bem filmada. Eu fiz era um cinema no ar, eu fiz umas cortinas. Eu lembro, ficou foda. Que era tipo, eu peguei um negócio, projetei na parede e tal, não sei o quê. O Azaghal mandou mensagem, cara, essa cena tá muito bonita. Eu falei, pô, obrigado, não sei o quê. Eu fiquei, assim, eu reaproveitei essa parte dessa gravação. A perseguição, eu botei ela em outro vídeo. Eu não sei se as pessoas repararam. Eu acho que eu lembro disso, você me falou até. Eu reaproveitei, mas não ficou igual. O primeiro vídeo, ele era muito melhor. Ele era muito mais redondo. A ideia tava certinha ali. Era tipo... Eram umas situações nada a ver que eu fazia comercial. Era o prenúncio de um quadro meu que depois eu fui criar, que é comercial nada a ver com o tema. Que era tipo uma perseguição. Meu Deus, o cara tá perseguindo. O que aconteceu? É porque eu uso o combustível da Petrobras, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele virava um comercial do nada. O vilão parava, vinha, fazia assim e tal. Virava tipo um mega comercial. O tempo inteiro. Eram 4 filmes distintos que do nada viravam um comercial. Né? Esse da investigação era um terceiro, um intermediário. Mas depois eu criei
Mas um então, quadro desse. mas não era isso que eu tava falando, não, porque foi um cliente não mandou tirar do ar. Eu acho que foi um da Oi, uma coisa que a gente fez pra... Não sei, não lembro. Também não importa. Mas eu lembro de ter falado isso, assim, tipo, não, é genial, vai ficar genial. E aí eu falei com tanta convicção que ele falou, tá, ok. Tem cliente que sabe, tem cliente isso aqui. Tem uns que compram barulho. Eu lembro até hoje, o Paulo da Lura, ele já comprou cada coisa. Eu falei, depois daquele vídeo que eu fiz, que eu tô nos outros canais do YouTube, o roteiro do vídeo começa assim, eu na cadeira, entra na sala, eu pequenininho. Rápido, não há tempo de te explicar, eu preciso entrar no seu ânus. O vídeo começa assim. E o Paulo comprou. Então, cara, falei, depois dessa, vale tudo, sabe? Então, mas tem alguns clientes que não conheciam as maluquices que precisava esperar um tempo. A gente fez os cursos da Alura. Né? A gente fez curso da Alura. Eu te falei, malucos. Malucos. Não, mas até hoje eu indico eles para as pessoas. Pois é. De vez em quando eu tô fazendo momento Alura... Mas os meus estão defasados. Aliás, boa lembrança, a gente precisa fazer momento Alura. Tem? Vamos fazer um momento Alura. Mas a Alura pediu para eu... Olha aí, o briefing aqui do comercial, falaram para eu não divulgar mais os meus cursos, porque o meu curso está defasado, ele vai acabar saindo. A gente vai ter que renovar. Entendi. Então vamos fazer um momento Alura sem falar dos seus cursos. Vamos fazer só de... Eu tô falando da Alura aqui, eu nem sei, é patrocínio mesmo? É verdade. Então ótimo. Não, e o que eu tô te falando é real. Então ótimo. Eu falei, porque eu falei antes no início, tu falei agora, então tô tranquilo. A minha ideia com esse programa foi a seguinte, a gente tava fazendo mesa cast, né? Uhum. E foi legal, assim, ficou super bonito. O último que a gente fez lá no estúdio da Rede Geek, ficou lindo, assim, foi bem iluminado, você viu? Vi. Tava bem bonito e tal. Só que uma coisa muito legal do JujubaCast é quando a gente tá gravando, quando era só áudio, né, a gente meio que esquece que tá gravando, né? E aí fica muito engraçado. Uhum. E quando a gente tava ali no lance do mesa cast, assim, isso não rola isso, né? Porque você tá o tempo todo pensando na câmera, sentada na mesa e tal. Tipo... Aí eu falei, a gente vai gravar aqui no sofá da casa, no sofá do apartamento, com o microfone aqui, eu não quero microfone na nossa cara, e a gente vai mostrar a vida real, assim, tipo, tudo bem. Por isso que, tipo, eu falei assim, vamos começar o programa antes dele chegar. Ele vai chegar atrasado. Por isso que quando a Paty chegou, a gente falou. E ela tá aqui ainda também, tipo, olhando no telefone, cancelando o próximo compromisso dela. Desculpa, Paty. Desculpa, Paty. E por isso que eu, sabe, tipo, vamos fazer as coisas assim, que a gente tem luz e tal, tá mais ou menos, tá bem iluminadinho. Tá lindo. Mas é isso aqui. Então por isso que tá sendo essa loucura. Eu me identifico, Né? Eu quase fiz, as pessoas ficavam me perguntando se eu ia fazer algum podcast, alguma coisa assim, mas eu sou desregrado demais pra ter um compromisso com pessoas semanal, sabe? Então... Você podia fazer... A gente fez um podcast uma vez, que foi o Tardes Nihilistas. E era um podcast... foi eu, meu irmão e o Gus Lanzetta. E era um podcast onde a gente só ficava falando que nada importa, né? Era Tardes Nihilistas, e a piada era a gente fazer o podcast mais longo que a gente conseguisse, e chatíssimo, porque nada importava. Entendeu? Entendi. A gente ficava lá assim, mas... Nihilista. Também foda-se. Né? Aí, todo mundo vai morrer, né? Então a gente ficava fazendo isso. Porque essa era a piada. E só a gente acha engraçado, mas tudo bem. Eu tenho uma ideia dessa, vai. Fala aí. Aí a gente fez o programa que ficou, sei lá, com 3 horas. E a gente postou. E eu falei assim, e essa a Tardes Nihilistas é uma nova produção da Parasol. E vai estar disponível no feed do Tardes Nihilistas. Então, acompanhem lá. E a gente lançou só o primeiro episódio. E essa era a piada. A gente criou o feed, lançou o primeiro episódio e nunca mais fez outro, porque whatever. Qual é o sentido? Não importa, exato. Então, você podia fazer isso. Você podia fazer um podcast que é só você faz só um. Cara, né? Eu adoro essas piadas curtas. Não assim. Um dos vídeos do Porta dos Fundos que eu mais gostava era aquele da Pepsi, que tava postado assim, eles estão no restaurante. Não, Coca, não tem. Pode ser Pepsi? Igual comecei ali. Não, acabou o feed. Era só isso. Eu adoro essas piadas curtas, assim. Eu tenho um Review Pocket, né? O Review Pocket é isso. É um review mais rápido da internet. Né? Tem lá, episódio de hoje, sei lá, Besouro Azul. Não sei se foi Besouro Azul, mas na época eu fiz lá, era o vidro de Shyamalan. Aí vim só eu assim, né? E esse foi o Review Pocket. Isso aqui meu review é só tipo uma coisinha curta. Eu gosto desse tipo de piada. A gente tava fazendo Era uma ideia de ser um podcast, mas eu acabei desistindo que a gente ia fazer o podcast dos velhos.
A gente botar todo mundo de velho. Eu tenho aqueles filtros de velho, então ia ser... E todo convidado que fosse no meu programa ia ficar idoso. A gente bota com filtro, sabe? Eu tô aqui com fulano, não sei o quê. Só que ia ser muito complicado, eu acabei desistindo também. Mas era uma ideia dessa maluca. Eu não sei... O problema também é... A pessoa às vezes vai ficar tão preocupada de ficar fazendo papel de velho que acaba que não rola meio que uma conversa. Rola só tipo uma interpretação. Eu falei, não, que é mais fácil ter uma conversa com alguma dinâmica no meio do que o tempo inteiro a pessoa preocupar e ficar fazendo velho. Sabe? Esse é um problema que eu tenho também, que eu também achei coisa de TDAH. Você tem uma ideia, porque você podia pegar essa ideia e colocar num sketchzinho, num programa seu e acabou. Mas não, você fala, não, eu quero fazer um projeto, eu vou ter uma temporada, vai ter 24 convidados. Né? A gente faz essas coisas. Sim. Tanto que a nossa descrição aqui do JujubaCast é onde as piadas vão longe demais. Aliás, é por isso que o nome do programa é JujubaCast, que é um nome horroroso. Não, legal. Agora a gente já conhece. Mas assim, as pessoas acham que é um programa infantil e tal. Tem esses problemas. Tá. Mas. Momento Alura, a gente precisa fazer um Momento Alura. Tá bom, vai, manda ver. Me ajuda a fazer um Momento Alura em vídeo, porque eu tô aprendendo ainda. Como assim? Porque assim, o Momento Alura no áudio, a gente fazia uma brincadeira que era. A gente começou com uma brincadeira assim de tipo criar uma conexão nada a ver e desafiar alguém a conectar isso com a Alura. Certo. Entendeu? Então, por exemplo, sabe uma coisa que também a gente está aqui falando, sei lá, sobre vídeos inadequados para publicidade. Aí a gente fala assim, uma coisa muito nada a ver. E sabe onde também tem vídeos inadequados para publicidade? Na Alura. E aí eu passo a bola para vocês, você tem que falar da Alura a partir daí. Tá bom. Não, e a gente fazia isso no áudio. Mas, primeiro que a gente passou a fazer isso várias vezes, tal, até como você falou, né? A piada meio que vai morrendo. E aí a gente passou a ter um problema que o Momento Alura passou a ficar muito longo. Porque tem muita coisa para falar da Alura. Né? Tem muitas vantagens e tal. Exato. Você tem que dividir. Um vídeo, um episódio eu vou falar só isso, outro episódio eu vou falar só aquilo, senão... ferrou. Não, o que eu fiz foi o seguinte. Teve um episódio que eu gravei com o Rafael e eu falei assim, a gente vai resolver isso agora. Com o nosso poder de síntese. Eu vou falar uma das características da Alura, vou explicar e a gente vai resumir ela em uma frase. E são só 5 frases. Você pode até usar, inclusive, nos seus vídeos, quando você quiser. Tá bom. Eu vou falar pra você, e aí eu quero que você me diga o que você entendeu. Eu quero saber se a síntese foi correta. Tá bom. Entendeu? Tá bom. Tá. E esse vai ser o jogo desse programa. É o jogo da Alura. Ó. O método da Alura de ensino tem efeitos imediatos na sua carreira. O que você acha que essa frase quer dizer? Essa frase, ela quer dizer que eu vou me sentir tocado divinamente pelo conteúdo da Alura. Não deixa de ser verdade. Não, Imediatos, tem efeitos imediatos na sua carreira. eu não sei que tipo de resposta você está esperando de mim, mas se essa é a resposta sincera, é a resposta zoada, entendeu? De você, nada, você pode dar a sua resposta mais sincera possível. Mais sincera possível. Imediato. Até porque você também tem contrato com a Alura, então... Eu tenho contrato com a Pensa Alura nisso, também. leve isso em consideração. Exatamente. Então eu acho incrível, eu acho maravilhoso. Eu sinto um calor no coração e eu sinto, cara, a minha vida vai andar melhor. Sabe assim, eu vou arranjar emprego, vou arranjar muitos dinheiros a partir do momento que eu começo a fazer os cursos da Alura. Não. Mas se você tem sentido imediato, só o fato de você sentir que você está começando a estudar, isso te dá uma motivação. Tudo isso é verdade, mas não é só isso. É porque, assim, quando você vai estudar num método de ensino tradicional, você tem que terminar o curso ao longo de 2 anos, 3 anos, 4 anos, para você ir para o mercado de trabalho. Na Alura, como é modular, você vai fazer um módulo que vai te dar uma habilidade específica. Você aprendeu, você põe aquilo no seu currículo, vai para o próximo. Entendeu? Por isso que é imediato. Porque já no primeiro módulo que você faz, no primeiro curso que você faz, você já absorveu uma nova habilidade. Exatamente. E você já mudou o seu de patamar, entendeu? Exatamente. Em vez de você sair procurando qualquer tutorial, você vai achar uma aula específica de gente especializada e você vai aprender aquele negócio que você estava precisando naquele momento. Próximo. A Alura é uma escola de verdade. Tanto que você sabe o nome do professor de cada aula e o e-mail dele. É verdade. Tá, não, eu sei que é verdade, mas o que você depreende disso? Eu entendo que é um lugar maravilhoso que eu não preciso. É um lugar que eu não vou ter o Felipe pra fazer bullying em mim. Então eu adoro. Não tem. Tá bom. Talvez tenha, porque tem muito aluno, mas ele não vai chegar em você.
Não vai chegar em mim. E eu vou falar, isso daí é uma coisa curiosa que eles estavam falando pra eu reforçar isso daí. Porque a gente fica pensando em curso online é meio que separado, né? Ah, um cursinho, isso aqui. Exato. Mas é isso. A Lura, ela tem essa carinha de escola, né? Tipo, é um campus online. Exato. Dá essa entender de campus online. Dá a entender assim, não é um... Não são cursinhos, não são aulinhas aleatórias. Não. Eles meio que estão... Essa frase me dá a entender assim, eles estão pensando numa formação, eles estão pensando em criar, e você tem network ali dentro. Não, e você tem professor para tirar dúvida, você tem um professor ali, e o método mesmo, assim, ele não é só tipo vídeo, alguém ensinando que sabe, acabou. Ele é interativo, tem exercício, tem um monte de coisa assim. Exatamente. Ok, por isso próximo. O nome da Alura no seu certificado tem valor. Olha, que beleza, significa que as aulas são boas. Okay. As aulas são boas no sentido, elas são certificadas por quem trabalha no mercado. Exato. Na verdade, o que acontece é que em muitas escolas, você chega assim, me formei na escola X, tipo, whatever. Mas quando você vai no mercado de trabalho e fala assim, não, me formei na Alura, tem valor. Sim. Faz uma diferença. Entendi. Até porque muita gente que tá no mercado também se formou na Alura, e aí, tipo, ok, então eu sei que sua formação foi boa. Do que a pessoa fala, eu me formei vendo videozinhos de internet, de YouTube, não sei o que lá. Não, às vezes tudo bem também. Não, você vai aprender uma coisa ou outra, mas você não vai ter uma formação completa. O fato é que o certificado da Alura tem valor. Sim. Próximo. Escola de verdade, alunos de verdade, networking de verdade. Eu entendo disso daí, é coisa que eu já falei. Okay. Que é... o TDAH tá cantando. Pode falar o que você quiser. Não, eu entendo do que eu já falei. Alunos de verdade, networking de verdade, porque você realmente interage com as pessoas. Não é uma aula gravada que tá lá jogada. Exato. São pessoas que estão atualizadas, estão no mercado, estão fazendo a aula, tem professor para te dar feedback, tem aluno fazendo aquilo ali e você começa a conversar com pessoas que estão fazendo aquilo ali também. E tem o Discord da Alura, você já entrou? Não. É maravilhoso o Discord da Alura. A galera tá lá estudando junto, né, aprendendo junto. E aí tem uma hora que alguém fala assim, ó, eu trabalho aqui na empresa X e tá tendo tantas vagas aqui, manda currículo. Entendeu? Rola esse tipo de coisa lá. Eu tenho uma confissão no meio para estragar o teu momento, Alura. O Discord é o primeiro sinal da minha velhice. Ah, você nunca entrou? Eu tenho o Discord da Gaveta, mas eu não entendo tão bem o Discord, sabe? Eu tô nele há um tempão, uso dele há um tempão. Mas eu sinto que eu tô que nem meu pai, quando eu comecei a mostrar a internet. Meu pai, qual é o teu site aí? É www.gaveta, sabe? É tipo isso. Eu me sinto um pouco assim com o Discord, sabe assim? Minha filha sabe mais do Discord do que eu. Mas você tem os canais, mas eu posso conversar com as pessoas, sabe? Eu fico meio... Mas e aí? Eu posso ter um chat com todo mundo, tipo o Clubhouse, que tem os speakers, não sei o que. Sabe, eu fico meio... Eu sou meio confuso com o Discord. É engraçado você falar isso, que pra mim é o contrário. Eu gosto muito do Discord porque ele é igual um Mirk. Ele é uma volta ao começo, assim. Mas eu não porque usei o Mirk. Ele é caótico igual um Mirk. Eu não usei o Mirk. Eu cheguei já com o ICQ e depois eu fui pros chatzinhos e não sei o que lá e acabou. Momento Alura. Gaveta, foco. Desculpa, foco. TDAH. Foco. Não tem aula de TDAH na Alura, mas tem aula de gestão. Tem aula de gestão, tem aula de marketing. Exatamente. UX design. É boa, eu já fiz algumas, é bom. Você fez o de Google Ads, Facebook Ads? Não, é legal. Deveria ter feito. Foco. Ó, última coisa. Eu não vou me alongar explicando. Tá bom. Tá bom. Mas, se você não usar o nosso link, você vai se dar muito mal. Eu sei. E a gente também. Tá bom. Então, você na rua, vou quebrar o outro joelho. Não, assim, eu falei que eu não ia explicar. Então, você vai se dar mal, não faz. Tá bom. Mas você tem que decorar um link. Sabe por quê? Porque hoje em dia, você fala o link, né, ainda mais em podcast, que é áudio e tal, você fala o link, as pessoas não decoram o link. Sim. Elas vão lá, elas abrem a barra de endereço, escrevem Alura. Sim. E dão Enter. Aí vai aparecer o Google. E elas vão clicar no primeiro resultado. Exatamente. Entendeu? E aí o seu querido criador de conteúdo, a sua querida criadora de conteúdo, todo mundo que você acompanha não vai ganhar aquela relevância pro cliente. Olha, veio dessa pessoa. Exato. Veio da Jazz, veio do Gaveta. E você não vai ganhar um desconto. Também tem sim, isso. exato. Ainda e o desconto é maior que uma mensalidade. Ó, alura.com.br/promocão/jujubacast. Decorou? Você tem que ir lá escrever tudinho.com.br/promocão/jujubacast. Aí você dá um Enter, que aí você vai direto pro site. E aí ninguém se dá mal. Aí a magia vai acontecer. Pôneis ejacularão
arco-íris de loucura, vai ser uma Uhum. coisa maravilhosa. Esse foi o momento da luta. Tá bom. Desculpa ter estragado ele pra vocês. Não, você não estragou, você só brilhantou o momento Tá da bom, luta. obrigado. Se você fosse encerrar um podcast onde você está entrevistando Gaveta, como você faria? Não sei, eu não sei nem como é que eu lidaria comigo em qualquer situação. Eu não sei. Eu me sinto, às vezes eu me sinto... Eu posso te ajudar, se um dia você tiver. Se um dia você Por favor. se duplicar ou clonar e você precisar lidar com você mesmo, eu tenho muita experiência. Você imagina. Eu me sinto igual uma entrevista do Zeca Pagodinho com o Jô Soares, antigamente. Já viu esse daí? Ele falando Não. assim, quantos filhos você tem? Qual a idade dos seus filhos? Eu tenho um de 13, de 15, não, o outro de 2, ele tá difícil. Não, calma, de 2 e de 3. Só esse aqui. Ele, qual que dá mais trabalho? Ele, eu. Sabe assim? Eu me sinto muito assim, sabe assim? O meu caos atrapalha. A gente podia falar de coisas... Vamos falar das vezes que a gente brigou? Quais delas? Não sei, porque a gente teve várias. A gente teve algumas. Vamos relembrar elas, porque eu acho Por legal. favor. Porque a gente Eu tá tô com aqui. medo, você sabe, né? Não, tudo bem. Mas são nós dois aqui. Tá bom, tá Porque bom. se fosse você em outro podcast, Sim, é verdade. falando de uma briga nossa, Verdade. podia ficar feio. Eu ia ligar pra você, pô, Verdade. Gaveta. E eu a mesma coisa, né? Se eu ficasse falando Eu de você. sinto que você tá vindo com alguma coisa pra se vingar aí de zoeira que a gente fez. Não? Não mesmo. Não? Não. Ó, eu vou começar falando uma que eu pisei na bola. Vai, fala. A gente tava... Vou contar essa Eu história. pisei na bola todas as semanas que eu atrasava tudo. Não, tem isso também, mas a gente passou um tempão criando um programa de futebol, né? Eu sabia que E era- não, mas essa foi minha, essa foi pisada na bola minha. Uhum. A gente tava criando um programa de futebol. E acho que... Não, você não lembra do que eu tô falando, você tá pensando em outra coisa. Ah, tá bom. E aí era eu, Dave, Alexandre e você, e a gente tava pensando... Era a época da Copa, no Brasil, e a gente queria fazer um programa sobre futebol, e a gente teve várias ideias e tal, e meio que o assunto morreu. E a gente não falou mais dele. Aí, numa outra... Sei lá, eu fui num evento Aham, e encontrei o Rodrigo Tucano, que era o editor do Castanhari. isso. Não vejo ele há muito tempo. Aí o Rodrigo Tucano deu umas ideias que meio que resolviam os nossos problemas. Assim, ele, não, vamos fazer meio tosco mesmo. Realmente, isso ia funcionar e tal. Aí a gente, então vamos fazer. Aí a gente fez e pôs no ar. E aí você ficou sabendo disso nesse momento. E aí você ficou muito bravo comigo. Porque, tipo, a gente fez o programa Isso foi sem uma você Isso foi uma não te facada no meu contou. coração. e foi muito sem querer, desculpa. Eu te pedi desculpa, né? Pediu. E aí o Dave me ligou e falou assim, você falou pro Gaveta que a gente ia fazer o programa? Eu, o Gaveta, não falei. Porque ele viu o programa e ele ficou chateado. Aí eu, nossa, mas... Aí eu liguei pra você, eu lembro que eu tava no térreo do Banco do Brasil em Brasília. Esse daí acabou comigo. Desculpa. Mas sabe por quê? Tem um contexto. Ah. O problema foi o piloto que você me fez fazer. Porque teve aquele piloto que eu fui lá. Você tem razão, você fez o piloto. Eu fui lá no piloto e aí. tipo, O piloto ficou uma bosta. uma boa. Aí, e do nada, você inventou assim: vai ser chroma key. Não foi eu que inventei. Desculpa. Não, tudo bem. Mas você fala assim, vai ser chroma key. Aí Mas eu já dei chegou pra aquela você derretidinha assim. Eu falei, ai não. Não, a gente bota aqui o pano verde. Então eu falei, não é assim que faz chroma key. Tipo, tem que ter uma luz pra caraca pra iluminar isso, tal, não sei o quê. E aí, Teve cara, isso. e aí você ia apresentar o programa pra algum investidor, alguma coisa assim, e tinha que resolver aquela edição em uma semana. Então eu tinha um programa de 20 minutos com chroma key cagadíssimo. O Beto, ele tinha uma blusa que era um amarelo quase verde, ou seja, ele ficou com um buraco. Não era. Ele tava de blusa preta. Era a bandeira da Alemanha. Mas o amarelo da bandeira da Alemanha, ele era quase do tom do verde que tava ali. O amarelo é muito complicado pra chroma key. E era uma estampa daquela brilhante, assim, ela ficava refletindo a luz. Ficava um buraco. Ficou um buraco Então, nele, foi eu tive horrível. que fazer uma rotoscopia, porque não tinha como... Então, eu tive que fazer na mão uma máscara para tampar isso aqui em 20 minutos de programa. Tive que criar lá o cenário. E aí você me falava assim, não, a gente tem que fazer isso daqui para investir e depois... Tipo, isso porque, assim, eu fiz isso no amor. Eu fiz, né? E aí eu falei, no amor, porque a gente vai se ferrar para fazer isso... Não, a gente pagou, você não pagou? Depois que teve a confusão, vocês pagaram. Entendi. Tá, desculpa. Que antes vocês não pagaram. Eu falei, porque a ideia era fazer o programa no amor para quando fechar o contrato a gente trabalhar nisso.
Então eu passei, cara, foi uma semana de merda fazendo esse vídeo. Foi muito difícil fazer esse piloto. Não, Tava foi no final muito do cagado. ano, foi no Natal, Ano Novo, foi nessa assim, época. eu tive quase um burnout por causa desse vídeo aí. Que foi muito. O chroma key tava muito ruim. Tava muito E aí eu, cara, e você me impressionou, Gaveta, mas eu preciso pra hoje. Eu falei, não dá. Eu falei, você tem noção da bomba que você tacou no meu colo? Então, assim, foi um estresse. E aí eu entreguei e te mandei. Tipo, ó, é isso que dá pra fazer com o material que tem. Tava tão zoado. E aí eu mandei, pum. E aí, sei lá, meses depois aparece com outro editor no ar. Foi exatamente isso. Puta merda, eu falei, sério? Cara, eu fiquei. Assim, eu lembro, o Drovani, que hoje é meu sócio, ele fala isso, Gaveta, parece que tinham matado alguém. Ele falou, você ficou assim. Eu fiquei o dia inteiro meio xoxo, sabe assim? Eu falei, caraca, me senti muito traído. Mas a gente resolveu isso depois a gente ficou conversando sobre isso aí. Não, então, eu lembro que nesse dia que eu liguei pra você pra pedir desculpa e tal, e você tinha toda a razão de ficar bravo. Eu tava saindo de uma reunião. Você nem me avisou, caraca! Eu tava saindo de uma reunião no Banco do Brasil. E eu lembro que eu fiquei, tipo, 1 hora no estacionamento andando, assim, dando volta. As pessoas deviam achar que eu tava vigiando o carro ali. Eu fiquei andando, assim, dando volta, porque eu tava... Não, Gaveta, por favor, me perdoa. E era só isso, porque eu não tinha o que dizer. Tava certo, você tinha toda razão de estar bravo. E foi mesmo, a história do Chroma Key foi... A verdade é que isso foi uma comédia de erros, assim, esse programa. Porque a gente resolveu... A gente devia só ter falado assim, ó, ano que vem a gente faz. Porque era, tipo, véspera da semana do Natal. E aí a gente correu pro Rio de Janeiro, num estúdio muito improvisado, que era um estúdio de banda, assim, estúdio de música. Era estúdio de música. Que alguém conseguiu na hora ali e tal. Eu lembro. E porque a gente tinha a ideia de que a gente ia gravar o programa presencial, desse jeito. Sim. Né? Com o Beto Estrada e a Livinha apresentando. Isso. Que acabou de ser mãe. Hã? Que acabou de ser mãe. É mesmo? Acabou de nascer a filha dela. E aí, a gente foi fazer isso, e era o piloto e tal. Mas o lance do Chroma Key é porque quem dirigiu o programa foi o Flávio, do Chongas. Sim. Né? E ele foi lá, e ele deu a ideia, tipo assim, ó, eu tenho aqui o pano verde, tá? A gente pode tentar o Chroma. Mas assim, sabe? Mas sabe qual foi a grande furada? É que ele chegou pra mim e falou assim, vamos tentar o Chroma Key. Se não der, a gente não usa. Porque, como era um piloto, a gente tava... Isso foi uma ideia de última hora, assim, tipo, já que a gente tem, vamos usar, né, o Chroma Key. Mas não era esse o objetivo. Não era pra ter isso, aquilo ali. Era pra gente ter olhado e falar assim, não, gente, não vai ficar bom, e ter tirado. Só que eu acho que tanto eu, quanto você, quanto o Flávio, a gente tava todo mundo pensando assim, não, vamos fazer dar. E aí assim, ficou aquilo. Mas seria um programa difícil já até até sem um Chroma Key. Que era um programa de futebol gigante. Né? Era muita coisa, tinha que ilustrar, tinha que criar nova identidade visual, tinha que não sei o que lá. Então, assim, eu cheguei a fazer vinheta, por isso que eu tô falando, eu fiz vinheta, eu fiz não sei o que lá, eu fiz uma porrada de coisa pro programa. Sabe? Então, esperando na expectativa que depois ele entrasse, sabe? Assim. Pois é. E aí depois o Rodrigo Tucano saiu do programa, ele quis sair. Essa vinheta tá no na minha demo reel. Essa vinheta é bonita a vinheta. E aí depois o Rodrigo Tucano saiu, você voltou pro time, né? A gente fez, e a gente tinha um compromisso de fazer até chegar à Copa e tal. E aí, só que assim, os primeiros programas eram muito ruins, porque a gente gravava falando da rodada no domingo, remoto. Sim. Só que assim, quando a gente teve a ideia, a gente ia fazer, tipo, um programa meio toscão mesmo, assim. A ideia era essa, como se fosse todo mundo numa tem que testar formato, né? A gente testa formato o tempo inteiro. E aí com o tempo, isso foi virando de um jeito que não, a gente quer que pareça que não é remoto e tal, isso foi um erro também. E no fim, todo mundo odiava o programa. Ninguém gostava de fazer. E no final, teve... eu que fazia os roteiros do programa. E aí eu pensei assim, eu quero só me livrar disso. E eu fiz assim, tipo, 10 roteiros de uma vez. E aí a gente passou, ao invés de fazer um programa sobre a rodada, tal, a gente fazia um programa sobre curiosidades. E ficou muito legal. Ficou bem legal esse programa. Quando ele ganhou esse formato, ele ficou legal pra caramba. E teve um episódio que a gente apresentou de fora do estádio, quando começaram os jogos da Copa das Confederações. Só que aí já era tarde demais. E aí ninguém gostava mais do programa, a gente encerrou. Ele ainda continuou depois, virou Entre Três, e aí eles me chamaram pra continuar editando. Eu falei, vamos lá, vamos continuar editando isso daí, então não sei o quê.
Não, o Beto fez um outro programa, né? Mas aí depois eu cansei também, depois eu pedi pra sair, falei, não, eu prefiro gastar fazendo os meus vídeos aqui, as minhas doideiras. Essa foi uma boa história. Pois é, mas foi não, é triste essa história. Mas é assim que a gente aprende as coisas, tá meu tudo Deus bem. do céu. Mas tá tudo bem mesmo. Assim. Pode falar uma minha, porque eu não lembro das minhas. fala uma minha pra contrapor. As brigas, assim, a gente brigava bastante, brigava feio, assim, de não se falar e tal, né? Bater o telefone. Mas era sempre isso. Ou era você que tava trazendo um negócio num nível que não dava mais. E eu falava, pra fazer isso tem que levar tempo, isso não é rápido pra fazer. Você tinha que ter me falado isso antes. Não é hora. Mas eu falei, mas eu não tenho a ideia antes, eu tive a ideia agora e agora vai ficar incrível. Mas não precisa ser incrível. Era essa a discussão. Era sempre essa. Desculpa, eu sei que eu tava errado. Eu sei que eu tava errado, eu não tenho nem o que falar. E a minha discussão era sempre por dinheiro. Aí, tipo, cadê o pagamento do cliente? Gaveta, o cliente não pagou, a gente tá conversando. Ele tem que pagar! Eu tô trabalhando. Não, eu ficava puto quando o cliente mudava às vezes. Às vezes às vezes o pagamento vem num mês, aí de repente no mês vem 2 meses depois. Não, peraí, eu tenho funcionário pra pagar, eu não posso. Exato, então. O que eu vou falar pra galera? Espera 2 meses ficar sem salário, sabe? Tipo, não posso. Era sempre isso. Mas era muito triste, assim, porque a gente brigava demais. Tanto assim? Não, porque aconteceram várias vezes. E era muito triste. Caraca, você tá falando de um jeito agora, caraca, a gente brigava tanto assim. Várias vezes, sei lá. Eu não brigo com ninguém, nunca. Então, se a gente lembra de, sei lá, 3 ou 4, é muito. Sim. É bastante coisa. Verdade. E elas eram feias, assim, isso que era muito ruim, assim. Discussões acaloradas, né? Elas eram feias, a gente ficava sem se falar por um tempo, assim, era muito triste. Caraca, sério? Você tá lembrando disso mais que eu. Ainda bem que você não lembra, melhor assim. Eu lembro, sei lá, não menos. Depois, você me arranjou a viagem pra Disney? Teve da viagem pra Disney. Cara, a viagem pra Disney, eu fiz uma viagem pra Disney toda patrocinada. Você me arranjou, todo mundo, foi minha família toda, foi maravilhosa. E ainda te mandei uma câmera. Como assim? Te mandei uma câmera minha pra você usar. Não lembro agora. Teve isso, foi. Caraca, sério? Qual, onde? Quando você foi pra Disney, você chegou lá e tinha uma mochilinha com a câmera lá, com um cartão de memória, tudo pra você. Sim, é verdade. Eu ainda fiz isso. É verdade. Foi maravilhoso. E aí, eu tenho essa câmera até hoje. É verdade. É porque sabe o que acontece? Nessa viagem, eu queria provar que dava pra fazer um vídeo de viagem usando o celular. Então eu filmei grande... bastante coisa. Mas eu gravei alguns takes com ela, mas eu gravei pouco. Eu acabei usando um pouco mais do celular mesmo. Na verdade, você falou assim que você não queria levar a sua câmera, uma coisa assim. Que era muito trombolho. Exatamente. E aí, mas foi legal mesmo essa viagem da Disney. Pô, essa viagem foi incrível. Inclusive, eu tenho... Nada a ver, agora eu tô usando o programa pra tirar essa dúvida. E eu não ganhei nada nesse job, eu fiz ele só pra você. Só no amor. Obrigado. Eu quero tirar uma dúvida contigo. Nada a ver, eu tô falando agora vamos falar de negócio mesmo. Estamos aqui, vamos falar de negócio mesmo. A gente tinha que entregar só um vídeo pra eles, não era? Não era isso? Da Flórida? Não lembro. Porque assim, eu fui em vários locais e eu gravei muita coisa. Que até hoje eu não terminei esses vídeos da viagem. Que não. Claro que não. Então assim, eu lembro que eu ia pra cada dos parques Epcot, Magic Kingdom, e aí tem os parques do final, assim, que eu não mostrei. E a gente depois foi pra um hotel lá na Flórida, super chique, a gente pagou muito mico lá. E eu só postei isso daí no Instagram, eu não fiz o vídeo, não mostrei isso em vídeo, eu falei, caraca, até hoje são vídeos que eu quero lançar, a Juju tá pequena nos vídeos, mas as filmagens são muito engraçadas, só que eu lembro da gente chegando no hotel super chique lá na Flórida, e a gente entrou, e a gente se segurando, o hotel era muito chique, aí quando fechou a porta, a gente... já queria pagar, porra! Gritando, já queria pagar, caralho! Só que a gente abre a porta, tá o cara lá na porta, assim, esperando a gente, esperando a gorjeta. Sabe? Thank you! Tchau, fechei e continuei. A gente pagou muito menos nessa viagem. Muitos. Mas assim, eu não entreguei esses vídeos até hoje. Eu falei, cara, essa galera deve estar putaça comigo. Eu não entreguei esses vídeos até hoje. A gente entregou tudo, senão eu ainda ia estar brigada com você. A gente entregou tudo. Então o que eu ia entregar ia ser extra, né? Sei lá. Talvez. Gaveta, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Foi muito legal. Obrigado por você ter pego um avião, vindo até aqui. Eu vim, o prazer é meu.
Eu tô bolado agora, você falou que a gente brigou, eu tô meio Não, assim, não, a gente mas resolveu não brigou todas tanto, elas. A gente não é. Elas estão aqui pra posteridade, todas resolvidas. A gente já, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo, Ok, tá tudo lindo. Você não me deve nada. Não? Não, nenhum vídeo. Eu sinto até hoje que eu devo. Provavelmente eu devo ter falado, ó, você me deve 5 vídeos. Eu falei pro cliente, ele vai entregar 3 vídeos. Deve ter sido isso. Por isso Deve. você acha que você ainda me deve 2. E eu nem lembro. Sempre é. Porque eu fazia isso direto com você. Caraca, aí. Mas né, serve de consolo, o meu comercial lida comigo assim até hoje. Aham, Até hoje eles fazem a mesma coisa. Um prazo, tem que entregar amanhã e é daqui uma semana. É isso. Serve É de isso. consolo. Muito É isso, obrigado. gente, tá vendo? A minha vida é essa desgraça. Mas obrigado por ter vindo. Obrigado, Gaveta. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter me recebido. Por ter chamado até aqui, foi muito legal. Me convida pra participar do seu, um dia. Venha, eu só não tenho mais um quadro que eu recebo pessoas, mas... Mesmo assim, a gente dá um jeito. Pô, antigamente a gente fazia o dublaralho, e aí era muito bom, mas o dublaralho... É. A internet não dá mais pra fazer o dublaralho. Mas enfim. Vamos ter quadro pra receber pessoas, e vai ser Tá bom. Ok. Tchau. Parasol.